Você está prestes a ouvir Os Corredores do Fundão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Pra começar, já usando o chavão da moda, vocês acharam que não ia ter podcast pra falar de corrida como se estivesse no boteco? Achou errado! Esse é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou aquela turma barulhenta do fundão pra falar sobre corrida. Eu sou o Vini Nutella e tenho aqui comigo os presentes, tio Alan. Tudo bom, tio Alan? Muito prazer. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Pronto aí pra falar sobre tudo de corrida? Pra falar de fundo, a gente tá sempre preparado aqui. Prometo botar o tio, já vou explicar aqui no primeiro programa, né? Tem que explicar. Que maldade. Tio Alan, por que tio Alan? Tio Alan é o seguinte, a gente tem um cidadão aqui que acho que tem umas 3 vezes a nossa idade, o Marcola. Já vou até apresentar o Marcola, que é o segundo participante. Olá, pessoas. Beleza, Marcola? Marcola, prêmio Matraca do Fundusp. O Marcola, Prometo gente, já falar vou sobre apresentar um os dois, ó. Isso é muito verdade. O Marcola Matraca ganhou total. prêmio Matraca, esse fala. Vocês vão ver aí ao longo do programa, você vai ver que fala. Prometo falar só um pouquinho. E esse Ô, Marcola, amizade aí é intriga da oposição, hein? Aproveita que eu te apresentei, Marcola. Fala por que tio Alan, por favor. Tio Alan, como o Vini tá dizendo, tem história, cara. Tem história. história. O atletismo USP não se define sem tio Alan. É a cota anciã aqui do programa, certo? E Mas tem um cara mais ancião não que eu seja, aqui. Não que sejamos Tem novos. um cara mais ancião que eu, vou provar. Não que sejamos novos. Johnny, esse também. Vocês sabem que todo mundo aqui corre, né, gente? Corre, digo, em volume, não em qualidade. Mas o Johnny, esse daí corre. Quanto tempo, Johnny? Eu comecei a correr em 2002. 2002. Já são 16 aninhos aí Na correndo grande EFUSP. todo dia. Comecei na IFUS. Na faculdade do. Como é que é? Escola de Educação Física e Esporte. Na Escola hora de do Educação almoço, que seja. Física e Esporte na USP, na Universidade de São Paulo. aí. Muito bem. Esse Johnny, você vai meio-dia, ele tá correndo, você vai à tarde, ele tá correndo, você vai de madrugada na trilha, o segurança tá dormindo e ele tá correndo. Quadruplica treino. Tem gente que não dobra, o Johnny tá quadruplicando treino. Isso aí. Johnny não tem day off. Bom, muito bem. Então, vocês que estão nos ouvindo aí, vocês podem elogiar, cornetar os CDFs, Corredores do Fundão, né? Vocês viraram CDFs agora. Quem diria Não que nunca tivesse sido, que né? a galera do Fundão ia virar CDF? Aliás, eu sempre fui antes de entrar na USP, depois que eu entrei na USP, nunca. Nunca. Só agora estou tendo de novo essa oportunidade. Então de ser somos os CDFs. Lembrando que o tio é um ex-politécnico, então alcunha cabe, pré-USP. Então vocês aí que estão nos ouvindo CDFs aqui, através do e-mail vocês podem mandar pro e-mail corredoresfundal, tá bom? F-U-N de navio D-A-O @gmail.com. Beleza? Pode criticar aí, pode cutucar, pode meter a corneta e no programa que vem a gente lê vocês Pode dar aqui. soco, Pode dar soco também. pode dar totó, Marcola, pode dar caixote. o tema de hoje, Marcola, os maiores fundistas da história. É polêmico, Marcola? Meu Deus. Demais. Demais, né? Meu Um pouquinho, Deus. eu diria, cara. Por maior, você quer dizer o cara mais alto? É, poderia, né? Mas aí era o objetivo. Como a gente vai ser os melhores, Tem o né? Matt Runner. Aí vai ter treta. É só a Vai gente ter achar treta. os fundistas que é 2 metros, cara. Deve ter uns caras assim. Aí vai, né? Tem, hein? Tem um Tem, neozelandês tem. aí, tem uns americanos. Isso Tem um daí- americano lá, o... Já é uma estratégia Branquelo. de vocês pra fugir da corneta nos próximos programas, né? Mas tudo bem. Total, polêmica só com o técnico. Então quem vai explicar pra gente o que é fundista? Pra começar, se a gente tá falando dos maiores fundistas da história, na natação tem fundista, não tem, tio? Natação O tio tem é da fundista. natação, sabe disso. Nossa. Mas Não, o que é? fundista. Explica aí. Na corrida, tio, na Fundista. corrida. Na natação, chega a 400 metros, a gente já começa a falar que é fundista. Na corrida, a gente chama meio fundista de 800 até uns 3.000, certo, Johnny? Certo, Marcão? 800 e 1.500 metros é a Isso, prova de meio fundo. Que a gente Aceitamos. chama classicamente de meio fundo, Não né? esquece da milha. Claro, a milha, saudosa milha. Aí fundista, fundo, a gente começa a chamar a partir do 10, do 5. É polêmico, Polêmico também. polêmico. Já começa com a polêmica Começa por até aí. no explicar o que é fundista, meu. Puta Mas merda. são pessoas que correm muito.
Mais de uma volta. Mais de uma volta. Mais de uma volta na Bela pista. definição, Marcola. Faz mais de uma Excelente. volta na Na pista pista de 400 metros. da FIA. metros, que seja explicado, porque o pessoal do 400 dá 2 voltas no indoor e acha que é... Não é fundista aquilo. Fundista 800 pra cima. Ouviu o sininho já é fundista? Não, né? Aí é apelação Ouviu já, o né? sininho no outdoor, né? Boa, Marcola. Então beleza, então. Seguinte, vamos lá, vamos começar a falar da escola dos fundistas, porque a gente tem que fazer uma cronologia aqui para não ficar tudo bagunçado, certo? Vocês querem começar falando da escola do fundo aí? Porque pensando desde lá dos décadas de Desde 10, a- 20 do século 20, Do não. começo do... Nossa, tá parecendo historiador isso aqui Nossa, já, né? mas vamos começar E nós não temos nem historiador aqui. Pois da é. Olimpíada Moderna, que se a gente for pros gregos, aí o negócio Boa. vai longe demais. Acho bom Só porque começar os por caras aí. corriam então. pelado e com óleo no corpo? É, Inclusive, a gente vai fazer um dos próximos programas aí, eu acho que a gente pode falar da história do atletismo. Mas agora, vamos começar aí com da um ponto de modernidade. partida. Vamos Beleza. começar da modernidade. Sacanagem, tio, você quer tirar Philippides. Philippides, grande corredor, primeiro Grande maratonista da corredor. história. Tirou fora fora a Marcola, escola já grega. arrancou Aliás, fora. tirando fora, mas nem tanto, só pra explicar que maratona, né? Esse nome fadado, esse nome conhecido por todos. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o quê? Tem a ver com o quê? Tem Eu a não ver faço com ideia. a corrida do. Como que chama o cidadão? Philippides. Philippides. Viu, Pietro? Truta Pra- do tio, pra viu? explicar Contemporâneo do tio. que quem tinha ganho a guerra? Quem tinha ganho a guerra, Vini? Aí, não sei te Bom, explicar, Ele não. história- voltou. A história se mostrará depois, mas desde essa época antiga aí, Desde essa época, desde essa época, batalha de os maratona. caras tinham que correr muito pra só informar pros Philippides, não representantes existia quem era o avião, vencedor. não É o existia tio e o trem. Marcola já matando pauta de programa seguinte. Vocês já perceberam, né? Eu quero começar a organizar essa bagaça aqui. Fala, Johnny, você tem direito de fala aqui. Fazer um comentário, só que muita gente confunde maratona e fala, você corre maratona achando que é 10 km é maratona, 15 km é maratona, mas só lembrando que maratona é uma prova específica com uma distância específica. Boa, Johnny, Johnny. boa, Olha, a Johnny. informação já deixou claro que a informação precisa nesse programa vem de Johnny. Hoje em dia, 42 km, 195 metros. 195 Não metros. são só 42 quilômetros, são 42,19. Pra quem faz 42, Marcola, esse 195 aí, mas regaça os caras, viu? Regaça. 200 metros dói, Mas cara. vamos lá da modernidade? Vamos começar Eu acho- finlandês voador aí, tio? Eu acho que um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Porque eu acho que os finlandeses eles foram meio que um paradigma de uma mudança, né? Mas um pouquinho Certo. antes deles, dessa Hum. década de 10, de 20, você buscar aí na literatura como que eram as corridas de fundo, você viu os treinamentos do pessoal? Era trote e caminhada. Os caras caminhavam 4 horas por dia, acordavam de Sinônimo- manhãzinha, faziam Sinônimo aquela de caminhada treinamento gigante. era isso, né? Era ficar caminhando e caminhando, porque tinha aquela ideia de ganhar resistência aeróbica. Ó, tem corredor hoje que ia adorar essa Ia esse método de adorar esse treinamento aí. Gente, de onde vem o Caminho USP agora, É, cara? exatamente. Oh, Caminho USP. Então quer dizer que era só no trotezinho? Trotezinho e fazer longa distância. Que isso, cara. E aí, eis que Ah, esses finlandeses aí diferentão falam, pô, se eu for correr mais forte, pô, eu devo melhorar, né, minha condição. Aí foi com esses finlandeses, né, o maior nome dessa época acho que foi o Paavo Nurmi. Paavo Nurmi. Paavo Nurmi. Que deve entrar aí no top 10 aí na nossa Veremos, polêmica aqui. Veremos. Veremos. Paulo Durri, o maior exponente, né? Paavo Nurmi, ele criou, junto com o pessoal lá da Finlândia, esse método de fazer corridas mais curtas e mais intensas. Que ele acreditava que você fazendo corrida mais intensa ia ter um diferencial na preparação muscular e no aeróbico e no anaeróbico. Eu não sei exatamente dizer como fica isso na fisiologia. Talvez o Johnny aqui possa explicar um pouco melhor. Mas que deu muito resultado. Ele começou a ganhar de todo mundo. Esse Paavo Nurmi, ele para além da metodologia, você tá explicando aí, claro, você tá falando da metodologia de treinamento. Mas ele também tinha, ele não revolucionou, mas ele criou um novo método durante a prova, né? Porque ele não era o homem relógio. O Paavo Nurmi é chamado de homem relógio, que andava com o reloginho na mão. Paulo Nurmi é um dos poucos que na época que não existia relógio bonitinho, quadradão pra marcar Não tinha o esse tempo. negócio de esses digital aqui Garmin. no braço. É, né? essa Mesmo coisa aí cara, de ninguém tinha tom-tom. relógio, o cara, o único que corria segurando o reloginho no posto.
Sabe Homem aquele relógio. pessoal que corre Hoje que a gente atualmente? fala que é errado, né? O pessoal corre pá. atualmente com o celular na mão, a gente acha que tá errado. Não, cara. A gente acha que é revolucionário. Não pode. Fala, Pavo não, Nurmi já é fazia. Nutella isso daí. Não, eles estão cara. voltando lá do Pavo Nurmi. Tá voltando à escola finlandesa, O mundo da rapaz. moda dá volta, cara. Mas e aí, tio? Continue falando do Pavo Nurmi aí. Então, ele, com esse método novo, ele começou a ganhar tudo. Então, as primeiras Olimpíadas lá da Era Moderna, veio essa escola finlandesa, não é só ele, né? Que ele eu lembro mais de nome. Tem alguns outros. Talvez o pessoal possa aqui me complementar. Hannes Kolemainen, eu não sei Eu também não dizer o sei. nome direito, mas é o que a gente tem na cabeça. Hannes Kolemainen, o Ville Ritola e termina no Pavo Nurmi. Esses são os finlandeses voadores, certo, Isso, Marco? é o pessoal que vem, sai do Coleman, acaba vem criando escola, o Ritola junto com o Nurmi, fazendo uma rivalidade da época ali, desde o 10. Pode falar aí, Johnny, porque é exatamente isso, né? Ele seguia naquela coisa de continuar, de fazer um tempo, uma prova contínua, e deixava todo mundo pra trás, e aí ficava todo mundo, porque o começo de prova dele já era forte, proporcionalmente. Se você pensar que ele tá fazendo a média na prova inteira e os caras estão tudo segurando, e aí eu acho que isso também influenciou alguns outros corredores depois, né? Acho que essa parte de ritmo é aquilo de numa prova você analisar e você ter um ritmo que não seja... Você não tenha um ritmo tão confortável para você que sobre muito no final, que você vai acabar subestimando o seu tempo, mas também acho que não cabe vir falar agora sobre isso, mas também pode ser uma estratégia de prova de muitos corredores atualmente, que eles acabam fazendo aquela técnica de treinamento até o fartlek durante uma prova mesmo, que tem muitos, você vê as últimas Olimpíadas, o pessoal sai num ritmo mais fraco, como o Farah mesmo faz. Que não é fraco, Que né? que não é fraco, por sinal, é fraco para ele. Relativamente. Ele sai... Porque eu sempre quis entender por que surge isso. O cara, por que tem uma determinada prova, você tem os melhores ali, em tese, os melhores do momento, e os caras saem pra... Sai devagarzinho, Sai né? devagar. Mas você tem que lembrar Entenda. que isso é outra polêmica e é aquela coisa entre desempenho e ganhar a prova. Exatamente. Entre dar seu A máximo. gente pode entrar nisso, Vini? Pode, Podemos entrar nisso? A gente vai comandam fugir aí. total do foco dos fundistas Vocês que ou... comandam aí. A hora que eu ver que fugiram, quebraram tudo, a gente volta pro Não, negócio. porque isso é um assunto interessante, porque inclusive tem pesquisas que mostram que os recordes mundiais do fundo, a grande maioria, eles são negativados. O que seria o negativado, né? O split ouvinte? negativo O também? split negativo, que, para explicando aí pro nosso ouvinte, o split negativo seria aquela prova em que a primeira metade da prova você faz mais devagar do que a segunda metade da prova. Entendi. Geralmente existe o hábito de a gente começar forte acreditando que a gente vai conseguir sustentar. Entendi. Muitos quebram, né? Um pouco. Quebrar seria cair naturalmente o ritmo por não estar suportando o ritmo. Certo. Se a gente pega, por exemplo, a prova do recorde mundial atual do Eliud Kipchoge, Kipchoge, que vai split- estar no top 10 aí, com Inclusive, certeza, eu quero fazer na um adendo. maratona. Eu quero fazer um adendo. A gente falou aqui do Pavo Nurmi, mas a gente não tá fazendo nem uma escala regressiva aí, uma contagem regressiva, nem nada, certo? A gente tá falando de nomes. Estamos falando de Depois nomes. eu vou botar vocês na free e perguntar qual é o melhor pra vocês, viu? Pode Quero, deixar. pra todo mundo que estiver ouvindo a gente, não começa a tacar pedra. Tem um não. muro aí pra eu ficar em cima? Será? Vamos procurar o muro? Aproveitando disso, que a gente já vai falar de vários nomes. Você quer terminar, tio? Já esqueceu o que você tinha Ah, você já cortou mesmo? Pode continuar. Então eu já corto de uma vez pra falar de mais um grande nome, quiçá pode ser o nome preferido aqui de alguém, que é o Zatopek, o Emil, certo? Quem vai falar dele aí? Vencedor dos 5.000, 10.000 e maratona em uma mesma edição de Olimpíada. O único. 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 Esse E era monstro. detalhe, nunca tinha corrido uma maratona antes e na primeira maratona já ganhou a Olimpíada. Sim, Vou Sim, fazer essa. bateu, né? Vou fazer essa maratona aí, vamos ver o que rola, né? Foi assim mesmo. O apelido dele era a locomotiva humana, é isso? E ele tinha uma característica, A maquininha, né? uma característica muito assim evidente. Ele sofria pra Caralho! durante a prova. Sofria muito durante a prova.
lá com o pescoção pra trás, correndo tudo torto. Ah, você diz não tinha uma técnica na corrida dele. Tinha uma certa técnica que não era tão técnica assim, digamos. Digamos que ele é o cara que se esforçava e prezou muito pelo esforço ao invés de talento e técnica, essas coisas. Olha isso De que eu tô acordo ouvindo. com ele. Olha isso que eu tô ouvindo. Eu O cara acho ganhou. que ele tinha talento. O cara ganhou. Não tô falando que ele não tinha. Pera calma. lá, o cara ganhou 5 mil, 10 mil a maratona na Não mesma tinha Olimpíada. talento. Quem tá falando que eu falei que o cara não tinha? Tá bom, Marcola, eu só se quis explique, dizer Marcola. Vai lá. que ele não era chamado de locomotiva à toa. Ele é um entendi. cara que não só tinha talento, óbvio, como é claro que dá pra perceber, mas é um cara que treinou pra caramba e treinou de um jeito bizarro pra chegar entendi. nisso. Então não é só aquele cara que era bonzão e ficou na mãe. Não, o cara se esforçou pra caramba, treinou, Certo. fazia infinitos tiros, fazia volume gigante. Eis a questão. E é o cara que chegou a criar em tese e revolucionou a questão de treino fazendo intervalado. Então, criando os tiros. aproveitando essa O coisa Pavo de... Nurmi começou É. uma técnica e o Emil Zatopek É o proeminente dessa técnica. Isso, ele aprimorou num outro sentido, né? Sim. Ele fazia tiro de 100 metros, fala. O que eu ouvi é que ele fazia treino de 100 metros. Ele fazia uns treinos meio... 80. 80 metros. É um Não, negócio 80 tiros. Ah, 80 tiros de 100 metros? Não. A grande diferença do que eu vi dos treinamentos dele é que ele fazia um volume absurdo, mas não rodando. Um volume absurdo de tiros. Ah, ele fazia... Ah, então pera. Muito Daquela diferente coisa do que você Nurmi. falou lá, todo mundo só rodando, um volume muito grande, ele fazia um volume considerável, mas era tudo picado nos tiros. Tudo picado Ele nos dá- tiros, submáximo ali, se matando. Ele Era um dava treino do que a capeta. gente- ele dava o que a gente conhece hoje como tiro, como treino intervalado. Velocidade, estímulo de velocidade, pausa pra recuperar, estímulo de velocidade. E pau. Volume nisso daí, irmão. O Zatopek é década de... 50, A Olimpíada é de 52, né? A Olimpíada aqui. 52. 52, 50 onde e que pouco. foi? Eu não sei nem onde que foi. Foi Suécia, não? Helsinki 56. Helsinki. É o Sink também. 50 aí? Oh, desculpa, 52. 52, corrija-me. 52. Perdão. Ele foi dominante por muito tempo, né? Inclusive correu São Silvestre, né? Correu São Silvestre. Correu São Silvestre. Eu não tava vivo pra ver. Ah, não, Mas tio. ele Quase correu. não, O tio. tio não estava tava quase vivo. O tio quase tava vivo. É, eu tô vendo aqui, ó, em 31 de dezembro de 1953, Zatopek ou Zatopek, não sei como se pronuncia corretamente, competiu na famosa corrida de São Silvestre. Emil Zatopek. Falaremos muito sobre a corrida de São Pelos Silvestre. dados aqui, Emil Zatopek correu 48 em Londres, 52 em Helsinki. Ah, ele correu As 48 e Olimpíadas. 52, então. Isso. Ganhando ouro. 5.010. 48 ele 5 e 10. ganhou alguma? Ganhou? 48 ele ganhou 10, prata no 5.000 e 52 é a tríplice coroa maravilhosa que ninguém nunca igualou, fazendo Tá Não, isso é história. Tá pouco pra você, tio? E 5.000, 10.000 e a primeira maratona do Sim, homem. e esse feito eu acho que dificilmente alguém vai repetir na história. Com certeza. Olha o tio já puxando sardinha pro Zatopek, Johnny. Você já percebeu isso? vi que ele é fã, Ele já quis é o justificar antes Não, da eu nossa acho que vai votação. ser. Mas vocês imaginam alguém na atualidade, Não, com os não, tempos não, é de real, hoje, real, repetindo isso? Além do que, Isso é você tem que difícil. lembrar que o Zatopek correu isso tipo numa distância curta de tempo entre as duas provas. Isso É Não verdade, não é isso daí igual- devia ter quantos não é- dias de um não pro é igual- outro? Ou 2 dias. Da por aí. Olimpíada Foi eu não tudo na lembro. mesma Olimpíada, a gente Sim, pode sim. procurar isso depois. Mas eu lembro Pode, que pode. tem um dado aqui que fala que uma competição ele correu 5 e tipo 2 horas depois, 3 horas depois ele correu 10 e ganhou as duas provas. caramba, velho. Isso não, isso é O da Olimpíada eu não isso tenho é louco. certeza, não vou poder dizer, mas é poucos dias e correu a maratona depois. Ou seja, não é igual a antes, que você tem aquele tempão, você faz uma prova aqui, faz uma prova lá, uns 5 dias Não depois. tinha aquele massagista, É, não tinha rapaz. Tem que lembrar que aquela são anos alimentaçãozinha, 50, não tinha... aquela pistinha de terra, se pá. Eu também não sei se naquela época ainda tinha semifinais e finais, hein? Então não foi só uma vez que ele correu. Tinha, se não me Cada engano, tinha prova, né? qualificatórias, cara. Não Não foi era... só uma vez. Hoje somos todos Nutella, né? Perto do Emil Zatopek. Corre com meia de compressão, tênis bonito com solar. A gente, vírgula. A gente, A vírgula. gente, vírgula. O Tipo, Johnny. descalço. Foi. Não querendo puxar, já querendo indicar o seu favoritismo, mas podia falar agora de um etíope, né? O que você acha? Podia correr pra frente, Pô, né? tem tantos etíopes aí.
Passar pra frente. Me fala um aí, me fala um que tá na sua cabeça aí, Johnny, pra gente falar dele um pouquinho. Pô, daí você vai me fazer uma entregada. Não sei, Nguo yangu wasenesi mwakire mtuzeha sana nenda finira chechemekwe. Nguo yangu wasenesi. A Bebe Bikila. A Bebe Bikila. Grande a Bebe Bikila. Grande Grande história. corredor raiz de todos os tempos. Talvez, não tenho certeza, mas talvez seja o primeiro africano a despontar. Não sei se. É o primeiro africano foi. a ter ganhado medalha de ouro numa Olimpíada, se não me engano. Então, você falou muito da escola, né? Atletismo. A gente começou lá na década de 20. Década de 20, na escola finlandesa. 10, mais ou menos 20. por aí. Depois a gente tem outras escolas que não alteram muito, certo? É isso? Não vai mexer muito no modo Elas ali. variam entre o longo, com volume. pro Sempre existe a intervalado. dicotomia, né? Uma preza pelo volume, aí uma outra preza por tiros mais curtos intervalados. E sempre tem uma evoluçãozinha para um próximo escola, né? Que evolui uma anterior. E é isso Mas que não é o varia louco, né? disso. Porque hoje, se você pergunta hoje, todo mundo acha que o que surgiu e o que sempre foi bom são os africanos, certo? E aí Sim. você vê uma transição, e essa transição acontece mais ou menos por aí, então, 50, 60, certo? Acredito que em 60. Eu acho que 60 começa a Aparece aparecer os africanos. alguns, Começa mas a são aparecer os alguns. africanos, Ainda mas não existe a ainda não escola existe a africana. Não existe essa consolidação tipo, do domínio africano nas corridas de fundo. Assim como a gente estava conversando antes, né? Foi alguns treinadores Que foram Sim, pra lá que foram pra lá. descobriram, né? A maioria descobriram. dessa época você pode ver que é o pessoal dali dos nórdicos, você tem os finlandeses tendo uma escola muito forte, os alemães têm uma escola um alguns pouco diferente treinadores, ali, sim. seria a Europa Central, a Europa... E a União Soviética Oeste. também tem o seu A perfil, União né? Soviética tem seu perfil e depois começa a aparecer a escola americana, que não dá pra pular antes de chegar nos americanos, porque você tem clássico. Tive pra Fontaine, cara. Pra Fontaine, que também, ó. Não dá pra pular. Não, hoje é dia de gigante, velho. Não Hoje dá não pra tem pular. como. Hoje só vai ter gigante. Não, emendou Bikila, já emendou Fontaine. É muita gente boa É junto. muita gente boa. Bikila, só comentando Bikila, antes que a gente esqueça do Bikila. Bikila é o nosso corredor raiz. Ganhou uma maratona descalço. Descalço no asfalto e descalço. correndo nos últimos 15K nas pedras, velho. Paralelepípedo. No Paralelepípedo. calor de Roma. Alguém tem aí o que ele ganhou? Só pra Lembrando que tem uma apresentar o questão Bikila? geopolítica, né, importante na época, que tinha uma guerra entre a Itália, né, e a E a Etiópia? Etiópia. A Itália como Itália colonizadora, né, da Etiópia. E foi muito representativo em Roma, na Olimpíada de Roma. 60. 60 aí? Não, 60, né? 1960. É verdade, bem corrigido, Vini. Na Olimpíada de 60, o etíope dominando as ruas de Roma. O cara chegando ali dominando Chegando tudo, e chegou, né? ó, escuta aqui é comigo. A título de curiosidade, Bikila fazia parte da guarda do imperador. Ou seja, ou seja, deu troco, deu troco correndo, caralho. É isso. Impressionante. O Bikila ganhou 60, ganhou Roma 60, ganhou a maratona na Olimpíada de Tóquio em 64. Já calçado, já. Já calçado. Já calçado. Olha o que é, vocês me chamam de Vini Nutella, olha o que é a modernidade na vida de uma pessoa, entendeu? Ali ele já foi cooptado pelas marcas. Devia ser patrocínio. O Kipchoge é obrigado a usar o Zoom Fly 4% e sei lá o que, qual é o nome do tênis dele. O cara é cooptado desde 60, velho. O que vocês estão falando aí? Vem me xingar e chamar de Nutella. É o capitalismo. É, pô, não tem jeito, rapaz. Pegou aí, Marcola, Bikila. os feitos do grande Abebe Bikila? Bikila, bom, como você já citou, ganhou as duas, foi bicampeão na maratona seguido, uma descalço, outra... E ele era conhecido por ter aquela passadinha curtinha e ser muito redondinho a corrida, né? Uma corrida muito perfeita, não girava muito o tronco. Dizem que não fazia som quando Pisava no chão, os competidores que estavam contra ele no mesmo grupo. Tem uma fala em um vídeo que um dos competidores que correram contra ele nas Olimpíadas fala que achava que ele não estava mais atrás dele, porque não ouvia a batida do som dos pés dele, de Pô, tão aí suave aí- que era.
caramba, é incrível. O cara voa, né? É. Mas assim, teve uma série de problemas aí, né? Como o tio mesmo fala, o Bikila é um cara muito sortudo, né? Não, O cara teve um monte de coisa aí que aconteceu depois, né? Ele teve uma apendicite numa Olimpíada e mesmo assim ganhou, não lembro qual foi. A de Tóquio. A de Tóquio. A do México, a posterior, 68. Não terminou. Não foi? que é, Teve que uma ele tem lesão no pé. no joelho Óssea no no pé, pé. e aí teve que abandonar. Ele teve que abandonar e ali se foi a Bikila nas corridas, né? Foi em 69 que ele sofreu um acidente, né, se eu não me engano. Ele sofreu um acidente em 69. E por ironia do destino, acabou nas cadeiras de rodas, né? Esse daí podia também ter feitos e feitos depois, né? Sim. Mas deixou o nome dele na história. Com Com certeza, certeza. cara. Não, pra muitos É hoje, top 10, com concorda, certeza. gente? Não, top 10 ele é. Com certeza. Ó, o tio já querendo querendo caminhar a voltar. discussão, entendeu? Não faça isso, tio. Não faça isso porque vai demorar Não, o ainda. cara com a história desse, o único cara a ter ganhado a Olimpíada descalço, o primeiro africano. Eu acho não, difícil já não fez colocar. história, fez muito. Difícil Isso não é colocar. fato, Quem é isso é fato. bicampeão, vai? Convenhamos que ser E é bicampeão bicampeão. olímpico Eu não já é ouvi fácil. muita gente, de muita gente, inclusive do Danilo Balu, que é o maior Grande Balu. Se eu não estou enganado, Chupa, para Balu. Danilo Balu, se estiver ouvindo algum Nosso dia, estiver professor ouvindo, aqui. nosso professor. Nosso professor. E Pô, fechou. pra ele eu acho que o Bikila é o maior da história. Se eu não me engano, viu? Desculpa aí se eu já estiver falando cagadas, tá bom? Já tá Ele vai adiantando confirmar pauta. depois. Já tá já, adiantando pauta. Seguindo nos etíopes. Gabriel Selassie vai falar, ô Johnny? Como é que Ih, fala? vai o nome? puxar a sardinha Como é que agora. fala? Pera aí, deixa o Marcola falar o jeito certo aqui, por favor. Ele deu aula na hora que ele chegou aqui. aí. O jeito certo não, É o o- jeito que eu falo. Você tem É o rei Gabriel... Você tem o Gabriel Selassie ou Aham. o Gabriel Selassie. Eu Eu Agora, falo eu não Gabriel tenho Selassie. Eu falo do jeito mais brasileirado possível. Gabriel Selassie pra mim já tá ótimo. Eu falo entendeu? Gabriel Selassie. Gabriel Selassie. É o Railão da Aí, massa. Nós temos É o dois, Highland. nós temos dois e pronto. Até aí a gente pode dizer que nem os caras falavam nome complicado, chama de Gabi. É o Gabi. Quem que vai falar da história dele aí? Não, o Vai Johnny lá, pode Johnny. falar, por Johnny, favor, né? Johnny Não puxa querendo sardinha. indicar nada aí, mas fala aí, né, Johnny Johnny? puxa a sardinha. Ali eu vi uns vídeos dele, né, falando da biografia dele, de como ele começou. Ele vinha de uma família pobre, né, assim, como eu acho que bastante dos corredores etíopes vinham etíope também. queniano, né? Ele morava numa casa numa aldeia rural e ele costumava ir pra escola todo dia correndo, pelos uns 10, 15 quilômetros pra chegar até a escola pra É poder mole. ter os estudos dele. Caramba. Lá você treina indo pra escola, entendeu? Indo pra escola. Já moleque, Já moleque. Isso desde criança, lá 6, 7 anos, Segurando seus livros. fazendo isso, segurando os livros. Fazendo braço direito rampinha, dele. fazendo... Eu Descalço. moleque, eu descalço. comendo traquinas e assistindo televisão e ele fazendo isso. E ele fazendo isso, correndo. Por isso que Por isso que é o ele- mundial e você Ele tá aí. não pode assistir, né? O que você acha a Por isso que diferença? ele ficou mais de 100 provas sem perder, né? Ficou, acho que eu ouvi falar que ficou, na década de 90, ficou quase um ano inteiro sem perder uma prova de 10 mil e 5 mil. Um ano inteiro. Um ano inteiro, gente. Imagina o que é isso. Meu, que louco E isso. na história dele lá falando, ele conta como ele corre e ele treina lá no mesmo lugar que todos os... Mas nas florestas, nas montanhas. Essa lá. coisa da escola, não tem uma parada de falar do braço dele, o jeito do braço Sim. dele tem a ver com os livros que ele Isso, carregava? que ele deixa o braço direito dele é meio encurtado, assim, como se ele estivesse carregando um livro. Daí Nossa, sempre isso fala é louco, dele, né, velho? Um braço Isso é louco. assim e o outro... Cara, Quer dizer que um braço é mais travado que o O outro. cara por é causa disso, é, né? do lado que ele tinha que segurar O cara a luva, ele pegou, corre o cara encolhidinho, pegou. irmão. Nossa, Desde eu não sabia criança ele dessa. treinava É, aqui, encolhidinho e o outro sorto. Quem puder depois ver um vídeo aí do Gabriel Selassie, Com você vai ver que ele certeza. tá. Um bracinho dele tá puxando assim, ó. A não ser na hora do tirão do final de prova, né? Como certeza. aquela lá, por exemplo, em 2000, né? Foi 2000, aquela com o Poltergar. Sidney com o Poltergar. Puta, merda, aquela lá é Poltergar impressionante. nasceu na época errada, né, cara? to the finish after 10,000 meters. Paul Tergat, Haile Gebrselassie. Tergat still has the advantage. Gebrselassie trying to make one desperate last move. Gebrselassie up on the outside. Here they come to the finish. Gebrselassie leads and wins. Não, ganhou pra caramba. Ganhou seu Mas foi Silvestre. prota pra caramba. Mas também. tinha muito pra... Tinha o Railão da Massa pra... É, pra- É difícil, Se né? ele tivesse junto com o nascido Railão. outra década, esse pai tinha levado mais ouro pra casa. Ninguém mandou ser contemporâneo do Railão da Massa. Ainda bem entendeu? que o Railão não vinha pro Brasil conhecer o Silvestre, né?
E o apelido, falando em apelido aí, que a gente já deu o Railão, como é que é o apelido dele em alusão ao rei lá? Como é que é a história, John? Lá, em alguns vídeos chamam de imperador, mas eu tenho escutado falar que ele é o King of Ethiopia, o rei da Etiópia. Tem o nome, Selassie é o nome do rei lá, né? É do imperador? Sim, que é o que foi protegido por Abebe Bikila. Ah! Protegeu, olha. Não, também O Abebe tem a história de que quando o pessoal fez a revolução ali, fizeram a revolta, entraram no palácio, mataram todos os guardas. Haile Selassie, sei lá qual que é o nome do cara, vem e pede, não matem Abebe Bikila. Caramba, meu! Olha, essa daí eu não sabia mesmo. Que louco isso daí. Ou seja, na Etiópia tem muita história, Tem hein? muita história, né? Tem muita história. E corredores e atletas, e corredores no caso, são muita história a parte dele. Não tem jeito. Uma coisa que eu lembro sempre do vídeo que eu assisto dele, que eu até penso nos treinos, assim, de prestar atenção, né, na minha postura, na minha corrida, que ele falava que o técnico dele falava pra ele, you have to run fast. Tem que correr rápido. Aí é que você se engana. Pô, obrigado. Não é correr rápido. FAST é um acrônimo pra Focus, Alignment, Stability e Timing. Que isso! Aula de inglês! Toma essa, Aula de inglês e de corrida. aqui. Toma essa! Johnny é Você história, correr rapaz. com foco, você estar focado, correr com foco, Caramba, ter estabilidade na sua corrida, na sua passada, alinhamento do seu corpo na corrida. Que louco isso, eu não sabia disso aí. Eficiência, cara. E o time, que é o ritmo das suas passadas. Tem aquele timing constante sempre. Então, ele, dizia, Da hora. ele falava no vídeo que se você seguir e correr, se você correr fast, você vai longe. Que louco Cara, isso tem que ser daí. eficiente. Tá, o que o Gebre Selassie ganhou aí? Alguém tem isso daí, essa informação? A gente tem que colocar os caras e a gente já vai trazendo o que o cara ganhou também, né? Pra Não, gente... ele ganhou muita coisa na Foi Olimpíada. recordista de maratona várias vezes. É isso na fase posterior da carreira dele, né? Ele Ele tem que lembrar começou que no ele 5 e no começou 10 no mil. 10. Ele é nada Ele chegou a menino. fazer 1.500, Johnny? Não, acho Não, que né? Acho que o Poltergeist chegou a fazer. Ele O começou Poltergeist 1.500, chegou a fazer Poltergeist. 1.500. Ó, eu tô vendo aqui um campeonato mundial indoor 1500, Maibashi, 1999. Ó, o que tem de Do Jogos Railão? Olímpicos? Do Railão. 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 Mas aí é o Railão. indoor, deve ser. É, É a temporada, então vai. Ó, o Te que dá um tem desconto. aqui de Ó, Jogos Olímpicos de 96 e Bicampeão 2000. olímpico. bicampeão Bicampeão olímpico. olímpico no 10. 10 mil, né? 10 mil. Tetracampeão olímpico do Mundial de Atletismo. Que isso, Sim. cara. 95 a 99. E sempre ganhou do melhor keniano da época, que era o Poltergeist. Você já pode fazer o gancho aí pro Poltergeist. Não, o Poltergeist corre muito. Corria muito. É muito conhecido dos brasileiros. Muito conhecido dos também. brasileiros. De novo, São Silvestre, você falou que ia Fez falar, né? história da maratona Pentacampeão. da São Silvestre. Eu lembro, em casa, domingão, véspera de ano novo, com a família. Sempre, sempre. Tá lá, ligava a televisão, vamos ver a São Silvestre. São Silvestre é a corrida dos brasileiros, né? Todo mundo quer ir. Ah, ainda tem seu prestígio, Tem seu seu prestígio, reconhecimento. seu reconhecimento, É. tem muito charme. E eu lembro lá, eu moleque, acordava de manhã, tá lá, Poltergeist liderando todas as provas São Silvestre, ensaiando e travando, tava ele lá liderando. E os brasileiros se matando lá pra ficar na cola dele. E o recorde da São Silvestre ainda é dele. Ainda é 43 dele. minutos e 15 segundos. 43 e 15. 43 e 15. No percurso antigo, porque acho que mudaram um pouco atualmente, né? O percurso um pouco. Melhoraram? Deixaram mais Não plano? lembro. ou- Inverteram, né? Inverteram? Ou ainda Antigamente você descia a Ah, Consolação, E subia a brigadeira. subia Brigadeiro. Antes. Não É. sobe mais a Brigadeiro? Então, não Sobe, sei, mas eles mudaram mudou um pouco. Sobe menos. Bom, posso agora. estar falando besteira. Se mas você mudaram. estiver falando besteira, fica tranquilo que a cornetagem vai chegar, entendeu? É, Já não vai pede chegar. desculpa antes, entendeu? Tem que lembrar que a gente é um bando de carinha aqui que gosta de corrida, gosta de estudar. Que, inclusive faltou a breja aqui, viu? No próximo vai ter que ter breja, Tá viu, errado. Marcola? Próximo podcast, isso aqui vai ter que ter breja. Eu quero água de coco. Vini falou É, que o isso aqui tio era não a mesa toma, de é low boteco, carb. a gente ia conversar, enganou a gente. Enganei todo mundo. Na próxima vai, Bom, fala das pratas aí. Ele tem ouro em Olimpíada? Tem campeonato mundial ou é só prata mesmo? Eu lembro dele nas Olimpíadas, cara. É, eu lembro das Olimpíadas só. Mas Bom, Olimpíadas eu não lembro. eu queria introduzir um outro cara O Reilão também. da Massa ganhou 96 e ganhou 2000. Isso. O prata de 96 e o prata de 2000 deve ter sido o Poltergeist.
De 96 eu não sei se foi o Poltergeist. Mas não 2000 lembro. O de 2000, Com aquela certeza. emblemática dos dois No chegando. finalzinho. Confirmando, fontes Marcola Wikipédia. é o integrante da estatística. No cara. anos 2000, Ah, 96 também, nos 10 mil metros, adivinha quem ganhou a prata? puta que Poltergeist! É freguês do Rei Lô da Massa. Freguesaço. Não só nisso, como também você pode considerar dois mundiais de atletismo, 97 e 99. Prata também, e também é Poltergeist? prata. Tá vendo? Nasceu que, na época errada, lembrando velho. que o Railão ganhou 4 mundial seguidos, 2 pratas, só pode ter perdido pra ele. Puta merda, caramba, Mas eu velho. queria falar de alguns outros caras pode falar, que acho que não são tão emblemáticos, ou são, depende Pode da falar visão. porque assim, vocês estão falando só dos caras aí e tem muita mulher boa aí, hein? Sim, Fala da a história gente já dela, vai né? chegar na história das mulheres Tá. aqui na corrida, mas antes eu queria falar de um cara chamado, não sei se eu pronunciei certo aqui, Richan Elguerrouge. É o Guerrouge. É o Guerrouge, ele é mais Esse é meio amigo. fundista, Ah, mais meio fundido. mais meio fundista. Tá tudo no Mas bolo aqui, mas a gente tá é falando. um cara que... É um cara que foi emblemático, cara, emblemático, que ele correu demais os 1500 por um bom tempo. É dominante. Recorde mundial, tem muito cara correndo muito hoje 1500. E tem muito cara não fazer nada, como a gente lembra da Olimpíada, cara, me dá dor. Mas É uma- ainda o recorde é dele, se eu não me engano, de 2000 baixinho ou de 90 alto, acho que é 99. 90 e pouco. 90 e pouco o recorde dele 1500. 3:26:00. Essa marca eu não esqueço. El Guerrouge marroquino. Richan Elguerrouge. Richan Elguerrouge. E é um cara, não, isso só lembrando, a gente separa isso meio que no... Até 1500, 3 é meio fundo, 5 pra cima é fundo, mas esse é um cara que ganhou 1500 E 5.000 5.000 numa Olimpíada. Caramba. Aliás, ele não ganhou de qualquer um, tá? Você tem que lembrar que de quem que ele ganhou. Marcola lembrou bem agora. Ele ganhou de um cara que ganhou, que é o cara que queria fazer a dobradinha do 5 e o 10. Um tal de... Que isso, Bekele? Um tal de Bekele? Bekele? rapaz. Quiçá, Bekele foi o cara que desmancou o Riley dentro do seu Sim. próprio Não sei país. se desbancou, mas com certeza Foi é uma o herdeiro. passagem. Mas é É o o herdeiro. herdeiro, despancar é pesado. do Pô, eu tô vendo Herdeiro. aqui o marroquino, ele venceu 73 das 76 provas que disputou. Tio, É um 73. nível. Ele é mito, ele é mito 73. total. O cara tem 73 vitórias em 76. Ele não entrava na prova pra. Não, o cara só entrava- vou ganhar Olimpíada e Mundial. Não, ele entrava pra ganhar. Mas também ele passou por umas dificuldades aí. Antes de. Não sei se foi Sydney que ele ganhou, ou foi Atenas, acho que foi Atenas, que ele Atenas, ganhou 2004. ouro em Atenas. Em Sydney parece que ele pegou a prata ou ele não participou porque ele se machucou. E teve O recorde do 1500 é dele, é isso? E uma das provas das Olimpíadas que ele tava. Acho que teve a de. 96. Atlanta. Foi Atlanta 96, ele não conseguiu, ele não venceu a prova dos 1500. Não lembro se ele estava machucado ou ele pegou a prata. Em Sydney em 2000, ou ele se machucou, pegou a prata, porque eu lembro que ele caiu numa das provas, ele chegou a cair. 2000 é a Ele prata. tava naquilo, porque em Atenas essa é a última Olimpíada dele, e ele não tinha conseguido o ouro olímpico do 1500 ainda. Agora você imagina Ele se se o cara... preparou todo esse tempo, tava nervoso, mas em Engasgado. Atenas veio pra ele o ouro olímpico. Imagina ser um Nossa, cara cara. tão dominante desse, deu azar, Deu uma azar, lesão ali em e a- 96, Isso é pra mostrar que acontece com qualquer um. trupicou em 2000, ainda assim pegou a Acontece. prata, ou 2000? Caramba, 2000. Caramba. E vem pra ter. E vem pra ter, é o veio cara pra que ter vem em pra Ele 2004. ter, assistiu e veio. ganhou 1500, ganhou 5.000 em 5.000. Atenas e vem pra fazer a dobradinha, que é um negócio que ninguém fez também. No 1500, Você tem os caras que Essa ganham- dobradinha 1500, 5000, Convenhamos. eu acho que só diferente. ele fez, né? Convenhamos. É, Ganhar o é. 5 e o 10 é uma coisa que Tá tem na mesma bastante categoria. gente. Tá na mesma categoria. É, pra tem gente, bastante gente. pra gente universitária, a gente tá muito acostumado com isso aí, 1500, 5000, né? O pessoal do Interusp aí, fica a dica. É. E o pessoal da internet. Intermédio. também tem. Internet, vocês estão falando aí, a galera não O sabe nem o que vocês estão chefe aí é falando. campeão, fez essa dobradinha. Conversa interna, conversa interna. Papo interno. Bom, vocês falaram do Bekele aí, por favor, Então. apresente. Bekele, sinceramente, é um cara que me motivou muito a assistir as corridas. Sim. Foi uma época pra mim que foi quando eu comecei a treinar mais seriamente e ele tava despontando. Então ele foi muita referência pra mim.
E o jeito dele correr era impressionante. Ele é um cara baixinho, 1,65 m. 1,65 m, que você pensa, quem tem perna grande, que é grandão, tem facilidade pra correr, vai correr mais rápido. Aqui, ó, você olha aquele cara correndo, velho, parece que ele tá dando tiro. O Tergat tinha 1,90, 98 e o Haile tinha 1,68. 1,68 de diferença de altura. A Haile é outro baixinho também, né? Baixinho também. Baixinho. O Bekele eu acho que é um pouquinho menor que o Haile ainda. 65. 65. O Bekele tem o que, o Marcola? Tem três ouros e uma prata de Olimpíada, certo? Sim. Eu só queria complementar, Deixa eu Vini, complementar, Vini. que Fique à vontade. o jeito dele correr. Ele, pra mim, ele é o cara que eu olho e vejo um gabarito de corrida, assim. O jeito dele levantar o joelho. Ele tem uma potência, parece que ele tá fazendo um tiro de 400 numa prova de 5.000 o tempo inteiro. Ele levanta o joelho de um jeito, ele pisa no chão de um jeito, que é um jeito muito, muito de ataque. E tipo, é absurdo o jeito. É absurdo o jeito que ele corre. Eu lembro da prova, foi um meeting que... Foi a prova que foi o recorde mundial dele dos 5.000. A prova foi toda montada para ele bater o recorde. Teve os pacers dele, eu não lembro, foi algum país da Bélgica, Holanda, foi por ali. E, cara, ritmo de 1 minuto por volta, velho. Nossa, 1 minuto e 1. 1 minuto e 1, aí no finalzinho começou a baixar pra 59. Cara, coisa que a gente se mata pra fazer no 400, muita gente consegue fazer no 400, ele fez 12 voltas e meia. Nesse Eu ritmo. queria pegar isso que você falou do jeito dele de correr, é um etíope também, né? E vou comparar com o Bikila que a gente falou, que são coisas bem diferentes, São né? bem O Bikila diferentes, você diferentes, bem disse, além da época, claro, ser diferente, Bikila na década de 60, mas o né? estilo do Bikila de pisando manso ali, Pisando manso. e o dele a técnica no joelho alto, inclusive com aquele vídeo, né, Johnny, Sim. Ele com o Gabriel Celeste, né? Vale a pena por aí a narração dele, que foi Incrível. arrepiante. Ele ganhando a... Do Haile. Ele pega o tiozão reão da massa e bota pra trás, deixa pra trás. Deixa essa pra trás cara. o Lebracinho Aí pela que ele primeira começou a vez. despontar. É Sim. a passagem do bastão. Você acha que não tem passagem de bastão? Não tem. Mas eu acho que isso é um assunto interessante, Vini, que a gente vê a evolução do atletismo mesmo, né? Das provas de fundo, Sim, assim. Você sim. pega as passadas na época do Abebe Bikila, Pega os Zatopé que corria que nem um retardado. ou o Zatapé corria que nem um retardado, meio tortão. Ele corria torto, corria fazendo força, corria bufando. A gente vê o quanto que evoluiu a questão técnica, o quanto que hoje é muito difícil você ver um corredor torto. Ainda existe os caras que correm tortão e que se dá bem por genética, e raça e treino. Mas é muito mais raro. Mas cada vez Hoje, mais, cada né? vez mais raro. Mas não puxando só, não, lembrando que tipo, não é só a técnica que te faz correr, né? Sim. Tem muita coisa por trás. É da a técnica. raça, A é o técnica treino. Mas Ô, Marcola, a técnica é um elemento a mais que te ajuda a correr melhor. Tanto que ainda hoje existem caras top no mundo que tem uma técnica, digamos, no mínimo questionável. Curiosa. Você já tem os feitos aí do Kenenisa Bekele ou Marcola? A gente tem Sei as que ele já feitas. foi pelo menos heptacampeão de cross country, parece. Heptacampeão. Eu acho. Hepta ou penta, pelo menos. Eu sei que ele... Lembro de uma prova, acho que foi a primeira prova que eu peguei dele pra ver um cross country de Edimburgo. O Bekele Acho que foi- é 5.000, 10.000. Ele certo? é 5.010. Ele foi conhecido como 5.000, 10.000, ele ficou nessas provas entre 2002, foi começo de carreira até 2009 e 10. Ele foi fazer... Dominou. Enquanto ele corria 5 e 10, ele dominou, a não ser no finalzinho, né? Que começou a perder Teve algumas algumas provas. lesões também. Teve lesões, ele foi fazer maratona. Ele ainda não teve o desempenho que a expectativa por ser ele, né, projetava na maratona. Eu ainda acho que ele vai fazer aquela maratona. Acho que ele faz Que vai- bem, né? Ele segue os Ele já passos fez do- 2 e 3, né? Ele segue os passos do Haile. Haile, ele dominou 5 e 10 também. A hora que ele foi ficando velho, ele foi subindo pra maratona. Subiu pra maratona, entrou, foi o primeiro cara a Mas baixar de 2 e 4, o Haile. Nossa. Sim. Foi o primeiro cara a baixar de 2 e 4. A gente Verdade. olha o recorde do Sim. Kipchoge agora, mas, pra chegar nisso daí, é uma evolução constante. Vem quebra atrás de quebra, e o Haile foi o primeiro cara a baixar esses 2 e 4. Você tem... E... Você tem aqui, não, você quer fazer um comentário? Faz aí, tio, senão ia vir com os dados do Bekele. Não, eu eu ia ainda falar do tô Bekele. esperando os dados do Bekele, Fala que dos não dados, chegaram então, ainda. Fala dos dados do Bekele. Dados do Bekele, pra acertar o que o Johnny falou, ele é
Hexacampeão do Mundial de Cross Country, de longa. Ficou no meio, porque o Johnny falou assim... É hepta ou penta? Ficou bem no meio, você errou 2 vezes, Johnny, tá bom? Eu vou cornetar aqui. Na média O dá Hexa certo. dá certo. Na média dá certo. Se o Hexa não veio pro Brasil, veio pro Mas Brasil. ele é pentacampeão de curta do Mundial de Cross de curta e tem uma prata aí, por isso que ele não é Hexa 2 vezes. Mas ele tem também... Olimpíada ele tem o que aí, Marcão? Olimpíada ele tem a dobradinha de 5 e 2008, 10, né? de 5 e 10, e a quase dobradinha de 2004, que ele ganha o 10, a hora que ele vai correr o 5 aparece um tal de marroquino, né? Um tal de Richel Guerrouche aí, É verdade. que aí tá tira o linkado ouro aí. dele, mas ele fica com a prata. E eu acho que por esse período, tinha um cara aí que corria nessas provas, que tava nos mundiais, mas que sempre perdia nos 5 e nos 10. ele não tinha aparecido. E que depois, esse cara... Tá 10? Não, e depois esse cara virou o melhor maratonista dos tempos atuais. Eliud Kipchoge tava aí nessas provas. Eliud Kipchoge tava tava aí. esse novinho, despontando como um dos maiores quenianos, mas ainda não era o Eliud Kipchoge que ganhou essa notoriedade por ser o grande maratonista. Ele sempre correu bem 5 e 10K. Pera lá, aproveitando, vocês vão botar o Kipchoge no bolo aí dos melhores da história ou vocês vão fugir dessa também? Ah, no bolo ele não tem Tem como que tá no não. bolo, Atualmente, ele é o recordista atual, não dá Então, pra falar que não, então. ele não tá nos melhores, convenhamos. Eu acho que tá no bolo, né, John? Tá, com pra você certeza. tá no bolo. Pra você tá, Marcola? Tá pra no você bolo. tá, né, tio? Depende de quantos números. Porque É assim, vocês como vão marca ficar... absoluta, ele só é o uma melhor coisa, vocês vão ficar da falando história. 3 horas aí, 1 milhão de nomes. E nós Vocês vamos não fugir vão, disso daí, cara. vocês não vão escapar de Nós vamos fugir disso daí, fazer cara. botar É difícil filtro criar nisso um aí. critério pra Não, com isso, né? Dos certeza, com melhores. A certeza. gente vai falando muito emocional. E tem que muito pensar. A gente tá aqui pra apanhar mesmo. do... Sim. Pô, como você vai comparar? É difícil colocar o Kipchoge que tem toda essa parada maratona. Teve um desempenho médio, Não, foi bom, foi não, bom. eu digo, comparativamente com os tops ali, foi bom pra caramba nas pistas. Que eles iam botar um cara que ganha 4 vezes o Mundial de Atletismo nos 10 mil. Bekele. Mano, é complicado, velho. Uma curiosidade do Bekele, pra quem não sabe, não sei quem presta muita atenção ou se atenta muito a isso. Em 2012 ele não comentasse nada dele nas Olimpíadas, né? Em 2012 parece que, não sei se ele abandonou a prova ou não no 5 ou no 10 mil, mas adivinha quem ficou em terceiro colocado, se eu não me engano? Quem? Não? Não. Ninguém... Ah, é. Ninguém sabe, pegou. Terceiro. Tariku Bekele! Olha a família. O irmão dele Nepotismo no O irmão atletismo, dele rapaz. não é... Eu não, Não, eu o acho dele que foi eu não é lembro, top, acho que é ele top. ficou... Não dá pra colocar entre os melhores da história, eu acho. dele Mas o irmão Não, dele correu O muito. irmão dele é daqueles caras que é bom, Olha a família. chega a ser aí. ótimo, mas não desponta, Não, cara. Ele é mas- bom, mas ele é ele bom. Mas eu acho, não, mas eu acho que é um Juntos. bom gancho que o Johnny colocou, porque a gente pode começar a falar de mulheres agora. Eu Você acho que quer chamar- você quer chamar não a antes. família? A gente quer Não chamar a antes. família. Tá bom, Não então antes. Eu espera. quero botar o último nome aqui. Bota Tá o bom, nome. cara, pode botar. Prefontaine, vocês não vão falar do Prefontaine, rapaz. Não, mas tem, É, a gente nem falou do Mofara. A gente- Não, mas Nem depois do a gente Mofara. fala da atualidade. A gente- Na história eu quero falar de Prefontaine aqui, se virem. Abre o marketing aí, contato o marketing aí pra gente falar do Prefontaine. Exatamente. Fazer- Você, marca que está sempre associada a Prefontaine, por favor, patrocina nós aí, né, velho? Pô, A fazer o gente, próximo não programa. vai citar enquanto não rola um patrocínio. Exatamente. A gente pode fazer, inclusive, um podcast só do Prefontaine, rapaz. Prefontaine, treinado por Bill Borman. Ah, Fundador de americana. Matar Marca aí, fez uns tênis pro cara. Exatamente. Sabe o ticado certo assim, tio? Ah, é? A marca certa? É! Surgiu com Deus agrega na vitória? Sim! Prefontaine é Ah, o grande o filme. professor, É, sim! rapaz. Pô, tem que ver esse filme aí. Porra, então. tio, não fez a lição de casa, hein, Tio caramba. estudou Eu só estudo finlandês, raiz, rapaz. Lição de hoje do tio, assistir Capitalismo Prefontaine, do bem. Tio rapaz. estudou os finlandeses, é contra o capitalismo, não quero saber dessas marcas que ganham dinheiro. Inclusive a gente brinca de correr, nós aqui, todos que falam pro mundo aí, via podcast, a gente brinca de correr. Inclusive, na competição esse ano eu corri de bigodão, por quê?
Prefontaine, rapaz. Cara, tem tanto cara que corria de bigodão aqui. Quem vai me trazer os dados de Prefontaine? Eu vou dar 1 minuto pra Marcola me trazer todos os dados Por do que Prefontaine. Marcola tem que trazer Prefontaine? Marcola, você já virou O Prefontaine oficial, já. foi um Prefontaine cara... é um cara que ele não tem Ele- muita coisa, cara. Ele é muita coisa porque Porque ele morreu cedo. Ele morreu muito cedo, ele morreu com 24 anos, né? Mas ele é um cara. Ele é um cara que começou Mas assombrando. despontou, isso, exatamente, começou assombrando e virou a expectativa americana, né? Total. Eu queria fazer uma... Mas ele é um cara. sim. Deixa eu só falar. Ele é um cara que despontou e ficou em, se eu não me engano, quarto na Olimpíada que ele correu. Mas ele era molecão, tinha 20 e pouquinhos anos. Só que tem um cara que a gente devia ter falado, eu acabei esquecendo de comentar, que nessa que o pré aparece e começa a correr, tem um carinha da escola dos finlandeses, de Lasse Viren, que é outro desses. A gente fala de Mofara ganhou 5 e 10 duas vezes, sim. mas não foi o primeiro. O primeiro é o tal do Lasse Viren, que ele ganha 5 e 10 em 72 em Munique e ganha 5 e 10 em 76 em Montreal. Eita. Sendo que ele ganha. Ele é da segunda leva das escolas. Ele é o último finlandês da leva dos finlandeses. E é um cara que tentou fazer igual e correu a maratona. Só que infelizmente ele fica Não em rolou. quinto na mesma. É, mas mesmo assim ficar em quinto, na mesma Olimpíada? Na mesma Olimpíada. Ele correu Não, é um 5 feito, 10. é um feito. Sim. Na década de 70 já é um feito. Aí sim. Mas e o Prefontaine? Vocês cortaram o Prefontaine aí, eu quero que vocês falem do Prefontaine, rapaz. O Prefontaine a gente tá falando de década de 70, certo? Certo. Prefontaine já mais ou menos por aí. Sim. É um cara que. É um cara meio polêmico também, porque ele é outro que corria. Saía que nem louco. Diz na história que é outro cara que saía que nem louco no coisa. É, você fala que nem louco, eu já vejo, por exemplo, o Mofara é daqueles. Igual a gente falou do Homem Mofara é o Relógio lá. contrário, né? Então, é o Não, contrário, sim, é o sim, contrário. sim. É o cara Vai no contido, conforto. É o cara contido que ele sabe. Eu acho que por ganha isso que ele na acabou batida. virando muito lenda também, porque ele é um cara que mostrava o afinco pela marca, né? Ele É. ele é um cara que, tipo, não tinha nem marca na época, mas ele é um cara que, tipo, queria correr, queria ganhar, queria dar o melhor dele, não importa se ele ganhasse ou não. Sim. De fato, tem essa questão. Então, aquele cara começava forte, continuava forte E terminava forte. Ele terminava no que tinha. Cara, o que eu Terminava mais no que vejo tinha. é a frase que aparece em um monte de camiseta e um monte de coisa. Dar menos que o seu melhor é sacrificar o seu dom. O que eu mais vejo atribuído ao Prefontaine é a famosa placa de caminhão, tio. Famosa praia de Prefontaine. caminhão. Mas ele era tido como meio ranzinza, né? Ele não era um Não, ele é um cara cara... meio assim, não muito social, meio marrento. Sabe aquele cara marrento? Sou bom, sei que sou bom e tenho as minhas... Aquele crenças cara que você aqui. olha assim, nossa, esse cara é bom e é um grande filho da... É chato pra caramba. Mas virou uma lenda, virou um ícone. Mas é uma lenda, convenhamos que aquele cara que é uma lenda por conta de ter ido embora cedo. Então, representativo da eu acho mentalidade que- americana Eu acho também, que é um né? comparativo aí, nesse ponto dá pra fazer o comparativo com o Bikila de exatamente da grandiosidade do cara. Tá muito... Eu sei que eu vou apanhar pra caramba agora o que eu vou falar, mas... A ideia da lenda, do mito, como... Vou jogar pro Marcola essa bomba agora. Ele que tava dizendo agora. Vou rebater. De ser muito disso, né? De jovem terem ido assim, jovem, com coisa ainda a apresentar na corrida, né, Marcola? É muito que fica, tipo, ele é um cara muito promissor, tinha muito potencial, tava treinando para isso claramente, só que vem aquele acidente. Não, quebra tudo, E a né? gente não sabe, e a gente não tem como falar porque ele não correu. Ele tinha não 24 correu, anos ele tava muito ainda, cedo. a Ele gente vinha- não sabe o que ele poderia ter virado, né? A gente sabe que ele tinha muito potencial pra ter estourado, pra ter corrido pra caramba, só que A gente já tá colocando ele, mesmo ele tendo morrido com 24 anos. 24 anos. A gente já tá colocando ele entre os melhores Sim, da história. sim. Ele já tá no pacote. Já tá no pacote. Imagine, a gente não sabe o que a gente pode prever. O que ele seria? Eu tenho essa aula pra mim era menção honrosa, vou dar meu spoiler, pra mim é menção honrosa. É, Pelo pode ser. potencial, cara. É. Que, tipo, não tem como falar que ele é um dos melhores, porque a gente não conseguiu ver ele correr. Não que ele não tivesse potencial pra estar, com certeza.
Muito Tem toda bem. uma questão de marketing em cima total, dele, total. por conta da nossa É difícil marca separar. capitalista que difícil estamos separar, falando. É difícil separar o mito do que ele fez de verdade. Sim. Então é um cara O complicado. mito, separar o marketing, separar o fato da morte dele, Sim, que torna um fato completamente diferente, né? Eu gosto dele como um daqueles astros do rock. Isso. Viveu pra caramba, viveu ao máximo, morreu cedo. Muito bem. A gente vai deixar pro final, é óbvio, né? Pra gente elencar aqui e deixar a briga pra outros programas depois ou pro pós. Mas a gente tem que falar, antes de falar das minas, como o tio bem levantou, falar um pouquinho dos brasileiros e, encaixando nesse mesmo balaio aí, falar da atualidade um pouco também, né? Se a gente tá falando da história, vamos seguir agora a linha aí falando um pouco dos da atualidade. A gente A gente colocou falou o um pouco Bekele, da atualidade, a gente colocou o né? Bekele no bolo, falou do Kipchoge, mas tem, por exemplo, o Mo Farah, que muitos, inclusive o nosso grupo de corrida, coloca como Nutella, certo? Um cara que é muito marketing, pouca raça e por aí vai. Mas colocariam mais alguns aí no Que bolo? não é exatamente isso, Mo Farah, né? Eu vejo, o cara ganhou, o cara que já tem medalha de ouro nas Olimpíadas, é óbvio, isso não é o ticket de entrada, mas é relevante, eu acho que começa a se considerar bastante aí o cara para entrar na Acho história. que o que né? muita gente Ou tem no birra, House muitos fundistas profissionais, acho que já comentaram isso nas redes sociais, alguns falam abertamente, tem um certo ranço com o Mo Farah porque, justamente por isso, ele faz uma prova nunca pra fazer marca, ele faz a prova pra ganhar. Pra ganhar, sempre fez pra Sempre ganhar. fez a prova pra ganhar. É um pouco contrário. Nunca pra fazer marca. Não que não seja, tipo, ele não tenha dando máximo, não sei. No final ele se arrebenta É, pra passar não, todo não, mundo exato. também, mas Não. ele fica ali cozinhando a prova, ele sabe que tem mais velocidade que os outros, ele certo modo. ele é o melhor ali geralmente mesmo, porque Sim. senão como que ele montaria essa estratégia de ficar esperando? De certo Os modo. outros que se estourem no começo pra tentar fazer um ritmo mais forte que ele não aguente, mas isso não acaba não acontecendo. Ele realmente, acho que na última Olimpíada, ele foi o melhor corredor. Sim, sim. É que de certo Apesar de não gostar desse não, tipo é que de não tem estratégia como, não dele. tem como tirar da mão dele que ele falar que ele é o melhor corredor do jeito que ele corre. Sim, com certeza. Definitivamente é o melhor corredor daquele jeito de a gente corre controlado e dá o pau. Ele é o cara do kicker, é o cara do tiro, é o cara do sprint final. E tipo, não sei, tem que ver se talvez ele conseguiria correr que nem o Bekele fez no Enringelo lá na Holanda pra tirar o Mundial, que ele correu tudo pra um. Eu E fazer ainda isso aí. gostaria de ver o Mo Farah fazendo isso, mas ele já subiu pra Mas ele já maratona, subiu pra parece. maratona, então, passou. Ou seja, Por isso. afinou. Já Afinou. Eu não sei Já se você pode afinou. dizer se afinou, cara. Às vezes o cara é bom naquilo que ele Exatamente. fazia, ele é o melhor naquilo que ele fazia. Eu acho que a mística ainda vem muito carregada não. quando o cara para, quando passou um tempinho. Sim. Tem isso a considerar também. Eu falo afinou, assim, eu entendo o lado dele, mas eu gostaria de ver ele fazendo uns 5 mil, 10 mil pra morte. Ô Johnny, você Ele quer, não fez, eu Você acho. quer Todo colocar mundo mais gostaria. alguém aí É, dessa então. atualidade ou a gente fecha essa atualidade Johnny, aí? fale mais Verdade, sobre agora... Kipchoge, ó, falamos de... Ah, que Acho a que a gente tem que falar falou? do Rudisha, cara. David Rudisha, Ah, verdade. espacinho para Rudisha. A gente A não gente vai pode falar deixar de isso. fundista, é que se falar de É que a gente é Rudisha- muito do fundão, né? Mas É vamos que- falar é que que se tá um fala- pouquinho mais pra É frente. que se ali, né? falar de Rudisha, cara, você tem que puxar Um uma monte de lista coisa, né? grande pra trás do Rudisha. É que o tio é um grande Zequinha puxa-saco do Barbosa. Rudisha. Zequinha fala dos Barbosa, brasileiros. grande escudeiro daqui Barbosa. Tem Falando em Hudson. falando em Hudson, brasileiros aí. Ó, mas não pode esquecer. Vocês do botariam do Joaquim, fundo cara. aí... Joaquim, Joaquim Cruz, claro. Joaquim Cruz. O máximo do coisa. que inclusive tem um tempo, ainda hoje, que deve estar nos tops da... Não, é top 10 do mundo. Se pá, ainda é top aquele 10 tempo do mundo. dele que ele ganhou a Olimpíada de 88? 84? 8. Foi seu 88. 88. Teremos um programa específico também pra eles, mas é interessante a gente falar um pouquinho. Eu diria pra gente fincar ali nos fundistas. Fundista e a gente, e depois a faz gente um- comenta Eu vou os meio segurar o fundista, Rudisha. cara. Segura o Rudisha. Eu vou segurar o Rudisha. Segura o Rudisha, a gente fala de Caixota aí, Zequinha, né? de Joaquim. É, A gente vamos enche encaixar. mais. A gente enche mais E a tomar bola caixote do 800 é Elgue triste, hein? Você não sai mais. A gente enche mais a bola do Elgue Rouge, que ele só entrou nessa porque ele ganhou 5 mil, vai. É verdade. Porque ele é verdade. 1.500, ele é dominante de 1.500, ele é meio fundista.
E de brasileiro? Marilson, eu tenho o Vanderlei também, que, Não, que o é um cara que eu admiro Vanderlei demais. foi muito emblemático a Olimpíada, né? Onde ele. De Atenas. O famoso Atenas, né? padre irlandês vai lá e. Caramba, velho. Puta merda. viu? Ficou emblemático, né? Acho que todo brasileiro que acompanha a Olimpíada tem aquela imagem na cabeça. Vem alguém pra cima. É um absurdo. idiota, né? É um absurdo. Olha só, e as outras pessoas tentam agarrar. Ele segurou o brasileiro. Que absurdo. Olha o quanto tempo ele demorou pra sair. E tinha uma... olha só. E tinha uma placa, ele tinha uma placa, provavelmente com um protesto, vestido com uma roupa típica. E essa parada, o Adalto pode até explicar pra gente, essa parada... às vezes o músculo ele vem num funcionamento, se você dá uma parada, provoca alguma reação, né? Ele não tem liderando. dúvida. A gente não sabe se Tio, ele ganharia ou não. então, é agora que eu vou cutucar de Será novo. que ele ganharia se o irlandês A não... controvérsia. Você acha que o italiano ia passar de qualquer jeito? Stefano Baldini. O Stefano Baldini estava... Olimpíada de 2004 a gente tá falando, né? A Atenas. prova da maratona. É, Atenas. Atenas. O Stefano Parabéns. Baldini, ele tava tirando já de diferença pro Vanderlei. Tava tirando. bem, Ele bem, tava tava morrendo. Ele tava morrendo. Não dá pra 3 saber, de né? 10, 3 de Dizem, 15. já li por aí que Vanderlei teve uma sorte do ó de aparecer o padre pra fazer isso daí. Ele continuou. o que vocês vão Ele pegou bronze, chegou de aviãozinho. Marcola A do gente céu, o que tira você vai sarro. tomar de cornetada depois dessa? Mas tudo bem. Eu tô falando que dizem, já li por aí, não é? Mas bronze não, Não, é não pouco. saberia. Mas Mas não é pouco. não é pouco. Mas eu acho que não tira todo o mérito de toda a carreira dele, Não, exato. que foi premiada com esse feito dele, Assim como o dizem bronze. que o bronze nem é, eu diria que o bronze talvez não seja nem a maior medalha. A maior medalha dele pra mim é o Pierre de Coubertin depois. Pierre de Coubertin. Pô, explicando, Pierre de Coubertin é uma condecoração sobre feitos históricos, feitos esportivos assim que promovem o espírito olímpico. De Exatamente. boa competitividade, espírito olímpico, essa coisa do espírito olímpico de competir, De raça, de determinação, de não desistir, de companheirismo de também. companheirismo. Então, a medalha pra mim dele é o Pierre de Coubertin. O cara chegou Deve aliás, ser tá pra falando. ele também, né? Acho que sim. Sim, cara, não tanto sei, que na não sei. Olimpíada seguinte, ou foi na Olimpíada seguinte ou foi na Olimpíada do Brasil, que ele fez a abertura, ele participou da cerimônia de abertura, Sim, na Olimpíada do Brasil. Ele que acende a pira. Ele acende a pira, é verdade, tava esquecendo disso. Temos outros fundistas famosos que acenderam a pira também. Helsinki teve Paulo Nurmi, Lassubini, não. E acho que Paulo Mas Nurmi convenhamos. acendendo... Tudo bem que nas São Olimpíadas... pessoas especiais para os seus países, assim, são heróis olímpicos, não são esquecidos. Sim, sim. Lembrando que não é só isso, não é só o que acontece. Existem na Europa, muitas nos países modalidades africanos. nas Olimpíadas e tal, mas a corrida é muito emblemática, né? Alguns corredores são muito É histórica, emblemáticos. vem desde a Grécia, é a modalidade que representa de fato Tem grande representação. o imaginário das Olimpíadas, né? Então acaba sendo muito emblemático. Com certeza. O Marilson tem que entrar também no bolo aí, né? Não, o Marilson, acho que dentro dos nossos Marcola vai fundistas até puxar pra recentes... gente os feitos do Marilson Gomes. Sim. O Marilson, dentro dos fundistas recentes, né? Ele foi o que se destacou mais dos brasileiros. Ele chegou a competir em alto nível mundial. É o maior assim. nome. Em termos de fundo, é o maior nome. Sim, eu acho que mais que o Não Vanderlei, sei, até cara, em pista. não, Em pista ele foi mais que o Vanderlei. Em pista sim, em pista com Em certeza. pista ele foi mais que o Porque Vanderlei. tem um carinha aí, meio esquecido, mas você acaba de falar do Marilson, aí a gente fala Não, dele não, eu ia depois. comentar justamente isso, que no década de 2000, 2010, o Marilson dominou na cena brasileira, né? Não tinha nenhum brasileiro que conseguia despontar com ele, e nas competições internacionais ele fazia bonito também. Ele ganhou, ele aparece pro Brasil, assim, pro público mais leigo, com São Silvestre, se eu não me engano. Sim, é. Tem tricampeão na São Silvestre, 2003, 2005 e 2010. Tricampeão da São Silvestre. Bicampeão de maratona de Nova York, 2006 e Ah, 2008. tem Vida de Nova Tem York. de Nova York. Nova York. Caramba. E em tem pista isso. ele tem medalha de ouro, tem Pan-Americano, então ele tem medalha de ouro nos 10. Talvez isso seja um outro 11. assunto pra discutir um dia, que Sim, é sim. pista e rua, né? E rua. As Falar pessoas de ficam mais férias. conhecidas acabam ficando mais conhecidas pela rua, né? Pela rua. Maratonas e as corridas de Eu rua. já não sei, cara. Eu já não sei. Acho que pro público em geral sim, Marcola. Talvez sim, talvez Pro sim. pessoal que é do atletismo, talvez não, porque a gente acaba acompanhando as provas de pista. Não sei, cara, mas mesmo a Olimpíada, assim, você acha que o público em geral não assiste a Mas Olimpíada? só na Olimpíada.
Mas Eu acho que só aparece, na cara. Olimpíada. Mas digamos que maratona assim também não passa muito na TV, assim. Ah, mas tem muita maratona. Agora muito mais. De uns 10 anos pra cá, sempre em algum canal aberto, os canais a a cabo. popularização do Maratona de esporte Berlim, maratona de Chicago, maratona de Boston. Mas aí eu diria que é outro papo, é a Sim, popularização do esporte exatamente. aqui no Brasil que faz aparecer Eu quero mais. fazer um link, eu vou usar um link agora aqui. Falou Agora eu de vou falar brasileiro, da né? Adriana Aparecida da Silva, que pra mim, olhando aí, embora seja pras Minas uma história recente de fundo, eu acho que a Adriana ela tem grande chance de ser considerada pra muita gente, embora seja da atualidade, tem aquela coisa de sempre ser difícil a gente considerar alguém muito da atualidade uma pessoa grandiosa. Ou a pessoa é melhor do mundo pra gente considerar, né? Infelizmente é assim. Sim. Ou a gente não considera, né? Mas é eu de acho fato. que ela é uma das que tem destaque hoje. Pra gente fazer um link também aí das Minas, né? Pra falar das Minas no fundo, fazer uma história aí. E tentar criar uma listona aí pra gente depois votar. Vou botar, quero o voto de todo mundo, vai ter que botar aqui. Te virem! Posso só fazer aquele comentário do carinha que eu falei que a gente não pode esquecer? Ah, é verdade. A gente teve Bote. brasileiro, cara, recordista mundial da maratona. Ronaldo da Costa. Ronaldo! Costa! Que esquecer Ronaldo da Como Costa? esquecer Maratona de Berlim. Ronaldo da Costa. O brincalhão, Ele fanfarrão. ele chega da maratona e da estrelinha, meu amigo. Exatamente, rapaz. Você não pode esquecer do cara desse. Pô. Nós temos um brasileiro recordista mundial da maratona. Vamos adiantar isso daí. Eu quero que cada um vai ter que falar Não, agora. eu queria falar uma coisa Pode rapidinho, falar, Vini. pode falar. O Marcó lembrou do Ronaldo da Costa. Tem uma coisa que eu sempre falo, que foi a São Silvestre 97, se eu não me engano, 97, que marcou muito. Um cara branquelo, lá correndo no meio dos quenianos, loiro. Falei, é brasileiro. Falei, Sei quem é. ué, esse cara vai quebrar daqui a pouco. Aí passa o tempo, chega no 10K, o cara tá lá, de repente, o cara ganha a prova, velho. Com a coxa desse tamanho, sabe? Tudo os gambitinhos, tudo os gambitinhos. O cara com a coxa gigantesca. Falei, pô, esse cara não vai aguentar. O cara ganha a prova, velho. Emerson Iserben. Mito, cara. Esse cara onde virou um que é mito o- pra mim. É paranaense. Paranaense. Paranaense, se não me engano. Nosso mestre Balu parece que conhece ele. Conhece? O Balu O conhece. Balu falou que conhece ele. Virou treinador hoje, segundo consta. E, nossa, cara, foi um feito gigantesco. Foi um Pô, feito aí- gigantesco. Assim, eu não acompanhei muito outras provas dele, mas eu sei que ele foi um cara bom no 5K e 10K, fez boas provas de rua, mas essa São Silvestre, O cara fez história. nossa, velho. velho, eu lembro que eu, moleque, assistindo, pra mim foi sensacional, assim. Ô, meu querido Johnny, Ele é o cara que virou que começou. eu quero botar você já na fria. Pode falar. Eu acho que o Do Emerson que a gente sabe falou coisa dos assim. brasileiros aí. É o Quem, Coelho. quem é o maior fundista brasileiro da história, Johnny? Se vira. Se vira não, se vira. Não vale do cientista, nem me quentista. Fundista. Fundista, 5 mil pra cima. Convenhamos que meio fundista, acho que é difícil ter outro nome, cara. Meio fundista é difícil Ah, ter o outro Hudson nome. Joaquim corria Cruz, também, né? né? Ah, Ah, Joaquim mas Cruz, mas historicamente. Joaquim, Ah, sim. o Hudson corria. de fato, Não, com mas- certeza, o Hudson correu muito. Johnny, não enrola. Peçanha. Quem, É, você ainda tem atividade. quem é o maior fundista Brasileiro? brasileiro da história pra você? Ixi, pra mim agora. Agora tá pulando. Tá pulando. Já Ali, tá. ali tem um muro, ali tem um muro, Johnny. Querido Marcola, por favor, o maior fundista brasileiro da história pra você. Cara, é Do difícil. sexo ou masculino? É difícil, mas se pá, eu acho que tem que. Eu ficaria com o Ronaldo. Com o Ronaldo, né? Pô, Eu- ele fez um tempo de maratona quando a gente nem imaginava. 2,5, É. bonito, baixo. É- É bonito. é o E primeiro ele que você era vê constante, ele tava bem É, ele constante tava naquela bem, época. Ele bem era pra caramba. muito reconhecido naquela época. Eu acho que diferente do Vanderlei, que tipo... Era bem Por um conhecido pico. brasileiro, é. Então, o Vanderlei ele foi bom, mas ele nunca foi reconhecido dentre os top dos top. Sim. O Ronaldo ele foi. Ele teve reconhecimento. Por um período ele foi, Por um assim. período bom, ele foi reconhecido internacionalmente. Internacionalmente não como só os no top país. do top. Eu diria também, pra mim. Então eu acho que seria o Ronaldo mesmo, viu? O Marcola bem lembrou. Eu ia ficar com o Vanderlei, mas eu acho que vou ficar com o Ronaldo. Bom,
eu quero agora puxar. Pera aí, mas Ih! Quer fugir? Você tava em cima do muro? Você também, Johnny. Não, eu botei aqui. Eu falei, o Ronaldo Acosta pra mim é o maior de todos. Eu falei. Que isso, rapaz? Você acha que eu fujo? Você acha que eu fujo dessa daí, Johnny? Não fugi de jeito nenhum. Mas vamos botar as fundistas mulheres aí no meio. A gente falou dos fundistas homens, vamos botar as mulheres aí também no meio. É lógico, a gente tem toda uma defasagem histórica aí, em que um só competia e agora, depois de um tempo... Década de 80. De 80 mais ou menos, né? Eu lembro muito de quando eu estudei o assunto, Rosa Mota, né? Rosa Mota iniciou. Aí teve algumas São Silvestre que sempre tinha alguma. Eu lembro que tinha uma equatoriana, não sei lembrar o nome, tinha uma portuguesa que é a Rosa Mota? A Rosa Mota é a portuguesa. Rosa Mota é a maior campeã mandou muito bem. se eu não me engano. É a maior campeã. Ela disputou uma São Silvestre, é isso. Campeã, se eu não me engano. E pra mim, emblemático, mais recente, a Paula Radcliffe, uma inglesa que. Nossa, cara. Ela era meio tipo Emil Zatopek. Você chegava a fim de prova, sofria pra caramba. A Radcliffe, ela é muito em cross country também, né? Também. Mas ela tem um tempo de maratona absurdo. Curiosamente, ela ficou grávida, ela continuou treinando até os 9 meses, ela teve o filho, não sei quanto tempo depois ela ganhou uma maratona. Pouco tempo depois, né? Pouco tempo depois, menos de um ano. Ela tem mais títulos no cross do que no mundial, embora que tenha tido. O recorde dela é pesado, o pessoal né? comenta que é um dos melhores desempenhos em maratona. Nossa. É um 2:15. 2:15 do feminino, cara. Pra você ter noção, 2:15, cara. esse é o recorde mundial do feminino. O próximo, segundo melhor tempo, se eu não me engano, é dela também com 2:17. Aí aparece o tempo depois, que acho que é um 2:19, alguma coisa assim, é um minutinho, alguma coisa do tipo. Que isso. Os melhores tempos da história. Que e aí a terceira colocada é a Isso africana, porque tem um monte de etíope, keniana fazendo 5, 10 e 15 muito bem, mas ninguém desbancou esse tempo dela ainda. Ninguém subiu também pra Ninguém subiu também pra maratona. O que acontece talvez com o masculino, que o pessoal vem 5, 10, a gente vê bastante gente subindo pra maratona. O feminino, não sei, não dá pra perceber tanto isso acontecendo, é mais difícil. Não teve esse domínio claro de tantas atletas no feminino na maratona. Teve a Paula Radcliffe, mas tem muitas kenianas, ganha uma e depois cai, né? Não teve um domínio assim tão explícito, né, no feminino. Sim. Agora nos 5 e nos 10... pra ainda ficar no assunto feminino, Vini? Não, pra mim... Você quer dar o histórico? A família de Baba, de Baba. Eu ia falar da Tirunesh de Baba, que pra mim é a maior da história. Mas a Tirunesh, ela, vamos dizer, foi um marco, assim, né? Bom, Tirunesh, eu não sei se o Marcola tem os dados aí, ela tem ouro pra caramba de Olimpíada, ela tem mais medalha fora ouro, que eu não sei quais são. Ela tem título mundial pra caramba, ela tem cross pra caramba. Pra mim é o... Hoje a gente tá falando de história, né? A gente tá aqui pra tomar pau. Pra mim é a maior da história. Eu sei que tem importância, por exemplo, de uma Rosa Mota, historicamente, ainda mais como precursora, né? Pra categoria. Como constância e resultados eu absolutos. acho que a Dibaba... Antes de entrar na pista, eu só ia comentar que tem um rolê ali meio histórico, assim, da história, por exemplo, das maratonas. Já que a gente tá falando das maratonas, sim. Você tem que a maratona feminina é um negócio muito recente. Uhum. Sim. É década de 80, a gente falou? Quando foi isso? A primeira participação... Já tinha antes aqui no Brasil, tinha essas corridas... Né? Não tinha, mas a primeira maratona, por exemplo, mas olímpica... Mas popularizado, sim, né? Sim. As mulheres, a primeira maratona olímpica é de 84. 84? A primeira maratona muito olímpica recente. feminina. Muito recente. Então uma história, não sei se foi antes de 84, que uma mulher se vestiu de homem, correu uma maratona junto com os homens pra provar que tipo, mulher conseguiria terminar uma maratona. Eu já ouvi isso daí, eu não vou reportagem lembrar. Sobre isso. Eu não vou saber detalhar, mas eu sei que tem. Eu já vi uma reportagem entrevistando até a atleta. Tem a primeira corredora de Boston. De Boston. É que não podia. Não o pessoal podia, achava naquela época. Ela foi pra mostrar que conseguia. Em 67 tem aqui.
que a moça se inscreveu com as iniciais e o sobrenome. Caramba, meu, que doido. E aí Cara, ela foi. Catherine Switzer, que é a primeira mulher a ter corrido em Boston. Só que aí ela fala, eu não sei se é a mesma, não sei, mas ela fala que ela não correu. Isso Ela é não quando? correu. 67. 1967. A Primeira mulher. Sim. Sendo que não podia correr. A primeira isso. em Boston, isso. A primeira em Boston, não sei se é a primeira do mundo, eu suponho que talvez Olha, não. realmente Acho que deve ter mais antiga. Era mas a fechado primeira em para Boston. homens mesmo. É, total. Então ela é a primeira a participar. E é a primeira em Boston. Boston é uma das mais tradicionais do mundo, cara. Pô, que louco isso. A corrida era vista realmente como uma coisa para homens, Para né? homens. Mas tinha toda aquela estima de, tipo, uma maratona uma mulher não consegue completar uma maratona. Visões da época. A ponto, por exemplo, se a gente pega 84, que teve a primeira Maratona olímpica, né? primeira maratona, você Olímpica, tem, né? é a mesma que tem aquela famosa cena emblemática de Gabrielle Anderson. A mina que chega Toda torta, torta, com Desse- dor, cãibra, que ela chega cambaleando na pista e É aquela ela só emblemática passa, cena, né? é a cena emblemática, ela passa ali e cai. Então tinha muito essa visão desse pessoal fazendo isso, mas você vê também que tem. Tudo depende, cara. Não, e hoje a gente sabe que não tem nada a ver e Quero ver mulher se e homem consigo- conseguem quero correr, ver cada um com a quantos- sua característica Quero ver física. quantos caras falam isso e conseguiriam correr 2:15 da prova. Pois é, rapaz. Depois de ter um filho, tá? Não, 2 Ô Marcola, você tem os feitos aí da Dibaba? Tira Nash de Senão baba. a gente acha que a Tira gente Nash caça de na hora. baba. E Caça aí, eu mano. só ia dizer que hoje já foi desbancada por uma outra etíope, né? Já foi, né? A Almaz Ayana tá aí Sim. destruindo tudo. Tem que lembrar que Destruindo depois dela vem a irmãzinha. Tem a Depois da Tira Genzeb. Nash vem a Genzeb. De E Baba Deb dominando E o assim, cenário. no masculino a gente falou das escolas, a gente até chegou a falar um pouco, isso pode ser tema para outros programas, mas a gente falou da Finlândia, a gente falou um pouco da referência de outras, né, até chegar no que tem atualidade hoje, Etiópia e Quênia predominando. Como lugares onde... Mas você tem a escola, não diria escola, mas você tem na parte das mulheres a Noruega como grande destaque também, né? A Noruega, quando eu dei uma pesquisada, principalmente em cross, né? A Noruega, ela tem muitas Os países nórdicos têm uma tradição no atletismo em geral, né? Sim. Tanto que tem os noruegueses, fundistas, não sei se são 2 irmãos e um primo, são 3 noruegueses. Os Ingebrigtsen. E Ingebrigtsen, né? Inclusive, Eles são adicionar... isso Mas de ele- tudo, mas tem ele um vai- bigodão lá, filho. Mas eles são mais meio O cara, fundistas. eles são mais meio fundistas, é verdade. Tem um dos irmãos que corre 5 e 10, eu acho. Mas Sim. ó, os caras são 1.500. Pô, eu E queria colocar adicionando- um meio fundo aqui, o Marcola não me deixa. Mano, nós vai ficar aqui de 5 horas, velho. Ô Johnny, Oi. puxando aí pro seu país aí de origem, tem Etiópia, também né? tem as escolas, a gente falou das escolas, mas tem as chinesas voadoras, né? Chinesas Esse voadoras, mais na época de recentemente. 90, 2000, né? Começo Sim, de 2000. Que tem a Wang Xunjia lá, não sei. Juji, quebrou Que recorde, vem junto né, dos com o 10 boom mil. esportivo da China, né? Sim, né? A China 2008. crescendo economicamente, crescendo no esporte, tentando dominar tudo, veio o boom das corredoras chinesas. Vieram com tudo. E lembrando, já que falamos de chineses, vamos falar do que estão lá pertinho também, os japoneses. Eles têm uma tradição, o Japão tem uma tradição muito forte, tanto feminino quanto masculino. E geralmente com corredores muito característicos. Passadinha curtinha, frequência ritmo. alta, frequência, muito ritmo. E corredores que sabem sofrer, assim. O Kawauchi Kawa- adora sofrer, né? Kawaguchi é um símbolo. É um Não, mas mito. vocês estão falando do Oriente, fala da Rússia também, né? Tem a Kazankina, tem outras corredoras e a escola russa também Russa, lá. década de 50, 60. Lá Que atrás, foram né? treinadores da União Soviética, se não me engano, que inclusive treinaram a Emil Topek. Olha aí. Essa daí eu também não sabia. Mas tem Bragina, tem a Pode ser que eu Kazankina. esteja errado, tá? Se a minha memória não falha. Vocês se arriscam ou só eu que vou botar a maior de todas
como sendo a Tiro Neste de Baba e Na só. história? Pra mim é. Eu gosto de falar. Então. Ah, eu vou ficar em cima do muro, no Vai ficar em feminino. cima do muro. Tá bom. Marcola vai difícil. ficar em cima do muro. Johnny também. E eu vou fica em colocar cima a do Paula muro. Redcliffe, vai. A Redcliffe. Eu vou colocar pelo É que feito. a Paula Redcliffe é Na maratona. Agora da É. pista. De pista eu não. Eu também não não- me arriscaria. Cara, Isso na é pista. história, né? Independente. É, a gente tá passando a história, eu não me aí é arriscaria. maldade, cara. Eu Aí acho que é eu tiro o Nash de maldade. Baba. Assim, a gente tem uma série histórica, né? Uma série histórica curta no feminino. E eu acho que isso dificulta um pouco, por um lado. Mas isso facilita pelo lado da gente ver muito, tipo, emblemático a Tiro Nash ter dominado Sim, muito, né? sim, tá muito mais presente no nosso Tá dia a muito mais dia. presente. É É lógico. muito mais próximo. Porque, Sim. pô, não esquecer da rosa, cara, é. Não, a Rosa É constância. Sim. Pra começar, você quer os dados de família de Baba? Pode mandar, manda isso aí. Você tem família de Baba começando antes da Tiro Nash. Aí você vai me pegar no nome, é Eiji Gaerro de Baba. Eiji Gaerro de Baba. De Baba. Prata em Atenas nos 10 mil. Bronze no 5 do 10 do Campeonato Mundial. Da família mesmo ou só Da do meu família. sobrenome? Irmã mais velha. Nossa, 3 Cara, irmãs? Sim, sabia. cara, é uma família. Aí vem Tiro Nash de Baba. Você já imagina a rodagem com essa família Luciano Imagina Lá nas montanhas lá da Você Deixa eu- imagina aquele encontro de família, o que nós vamos fazer agora? Bater papo? Vamos Vamos dar uma rodagem aqui. Vamos rodar com as vaquinhas? Vamos correr aqui, bater um papinho, imagina. Tiro Nash de Baba? Mande as coisas da Tiro Neste de Baba. Tiro Nash de Baba. É outra que tem a dobradinha, 5 do 10, 2008. Caramba, velho. Que é isso, velho? É monstro. Ela é bicampeã do 10, ganhou Londres, Do 10 o quê? Ah, de... 10 mil de pista. 10 mil de pista mundial ou Da Olimpíada? Olimpíada, essa Olimpíada. De campeão de Olimpíada, é verdade. Tem um bronze no Rio de Janeiro. Olha a longevidade da moça. Que isso, cara. Sendo Desde que ela 2004. Ela corre desde 2004. Ela tem um bronze no 5.000 em 2004. Ela tem um bronze em Londres no 5.000 também em 2012. E esses ouro, e o ouro de 2008. E todas essas coisas, tudo assim. Fora o. Fora os dois. 10. Ela é bicampeã do Campeonato Mundial de Atletismo, do 5. Tricampeã do 10 e tem uma prata no 10 do Mundial de Atletismo. É, ela é muito emblemática, Tá né? pouco pra ela vocês? É, pra caramba. rapaz. E pra terminar a família de Baba, você tem A Genzeb, né? Zeb de Baba, sensaçãozinha, que já corre menos, corre coisa mais curta. Mas eu não sei se dá pra colocar Tiro Nash, cara. A Genzeb também é incrível. Ela é incrível. Tá certo que em termos Mas de... respeitando a história, a Tio Nash já fez sua carreira inteira, né? Sim, Já. ela foi recordista, tem muitos dois. Ela tá em maratona agora, né? Tentando. Não tá. Eu acho que não tá indo tão bem quanto se projetava, né? Mas tem um tempinho A ainda. Genzeb, mas a Genzeb gente- tem, por exemplo, eu vou falar da Genzeb. A Genzeb tem só uma prata, né, do 1500 no Rio. E um ouro no 1500 no Mundial de Atletismo e uma prata no 5, um bronze no 5.000, desculpa. Só que ela é recordista mundial, atual recordista do 1500, atual recordista tipo indoor de 1500, de 2000, de 3, de 2 É, muito milhas, de recorde. 5.000. Ela é, É muito muito recordista. É multi-recordista. Então, muito é recorde. complicado isso, é que nem a gente falar do Kipchoge, sei lá, é uma atual recordista. Polêmica! Polêmica! Quem é a maior mulher do mundo? Maior mulher do mundo demais, né? Muito bem, chegamos então. Tá acabando aqui o tempo do programa. Eu quero botar sem muro, Johnny. Olha pra mim, sem muro, Johnny. Pode sem deixar. muro, sem muro. Este é o grande momento. Eu não quero ninguém muretando aqui, por favor, hein? Alguém quer começar a fazer as honras aí? Nós Ou vamos eu pela já, idade. senão eu acho alguém aí. Eu Nós boto- vamos pela idade, eu acho, hein? Vai pela idade? É pela idade. Mas é pra mais? Pelo mais novo? Pra mais? novo? Não, mas a gente já sabe quem. Mais velho, ó. Mas é, tio, já rodou, tio. Não, o Você Johnny, velho. Tio, eu tô pegando a idade verdadeira, não a idade emblemática que a gente tem aqui. Então, Tio, você inventou tudo isso, tio. Vamos lá. tá bom. Pra você, quem é o maior fundista da history? Ó, desculpa. E é curto a explicação, viu? É curta a explicação.
Pode ser uma coisa minha, emocional, que eu acompanhei mais, pode ser. Pode ser. Mas pra mim, Kenenisa Bekele. Kenenisa Bekele! Kenenisa Que Bekele. isso, rapaz! Ele foi dominante por um período razoavelmente longo. E o jeito que ele corria, as marcas que ele conseguiu fazer. Eu sei do Riley, eu sei que teve o Zatopek, eu sei que teve Pavo Nurmi, teve Prefontaine com potencialidade, teve um monte de gente. Sim. Mas o que o Kenenisa fez, velho? Eu entro nos vídeos pra ver no YouTube, eu olho todo mundo, eu fico impressionado com aquela prova que ele vai. Não, essa prova eu vou pra destruir. Ele destruía, aquela passada agressiva, Sim. um gabarito de técnica. Eu acho impressionante o Kenenisa. Pela estética, pelas marcas, mas eu acho que o que me pega nele, assim, é justamente esse jeito estético. Eu gosto do jeito que ele corre. Pra você vai pegando vários elementos pra completar. É uma coisa assim, que me agrada, assim, o jeito dele correr. Eu acho impressionante. Ainda mais aqueles finais de prova. Eu acho que os finais de prova dele são dos mais absurdos da corrida de fundo. Tem prova que ele, depois de correr 9.600 metros, ele termina o 10.000 fazendo 52. Sim. No último 400. Impressionante. Tá mais que explicado. É impressionante. Johnny, embora eu já deva saber quem seja, né? Mas tudo bem. Conte pra todo mundo, Johnny, pra você, qual é o maior fundista da história? Aí tem uma explicação. É lógico, primeiro sabe, joga o né? nome e depois se Lógico. vira pra explicar. Eu concordo também com a... Vai ficar na Etiópia também? Vou ficar Vai na ficar na Etiópia. Etiópia, tá bom, então tá. Ela falou do Bekele, realmente as coisas que ele fez é realmente inacreditável, certo? Todas as provas como ele termina e termina parecendo assim, tipo, correu aí, fez uma rodagem e terminou bem. A sensação que eu tenho quando eu vejo ele terminando uma prova Parece é que é essa. rodagem leve, nem swing É. ar. Não faz careta, não faz nada durante a prova inteira. Mas pra mim, assim, eu vou votar no Geber Selassie. Eita, Reilão da Massa! Reilão da Massa. Reilão da Massa, Pra rapaz. mim, assim, eu acho que eu fui um dos primeiros que eu comecei a acompanhar mais mesmo, assim, eu não conhecia muito, assim, nunca fui atleta, tinha o Poltergar na época, mas depois, assim, quando eu ouvi falar do Geber Selassie, eu fui muito atrás dele, assim, vi muitos vídeos dele, tipo, história de vida dele, treinamento dele, e não só ele dentro das pistas, mas fora das pistas, assim, ele como pessoa, eu não sabia, assim, que ele não depende só do atletismo, ele tem uma empresa, ele tem um cinema na Etiópia, ele é um... ele é se um... for entrar nessas questões... Railon foi candidato Vocês à presidência, cara. deixem o Johnny usar o que ele quiser pra justificar, hein? Ótimo, ele querendo... Vocês deixem o Johnny justificar Railon o é gente jeito. boa. Eu só tô complementando e Railon chegou a ser candidato à presidência, cara. Não, pô, Ela foi candidata a presidente. eu sei que vira baderna aqui, é igual fundão mesmo, a acústica é pra ficar fundão, a galera do fundão mesmo, mas não fundão venham mesmo. cutucar Johnny nos seus argumentos. Johnny, por favor. Que acho que é assim, ele é tão bom na pista, como ele também é tão bom assim de gerir, assim, tipo, fora da pista, ele também tem uma vida assim, e tipo, e assim, o que me dá a sensação é que ele é tipo um cara que nem a gente, tipo, o cara trabalha, ele conta assim, de manhã eu acordo, 4h30 da manhã, faço o meu treino, vou trabalhar, Simplicidade, isso é verdade. depois no fim do dia, Não, vou, faço Kipchoge outro menção treino honrosa pra ele, e né? faço isso daí também. E acho que é mais por isso mesmo que eu... Justificadíssimo. Quero ver quantos caras acordam 4 horas da manhã pra Exatamente. Limpando o banheiro. Exatamente. Total. Marcola! É a sua vez, Marcola. Olha, cara, é uma escolha difícil, Se muito vira, polêmica, tensa. Que você não vai fugir, né? Não vou fugir, claro, acho que teria muitos... O tio começou falando do Bekele, incrível, maravilhoso. Jordan tivesse falado do Riley, teria falado do Riley. Mas eu vou dizer, eu tenho uma coisa meio... Eu tenho uma queda pro fundo histórico. Eu vou puxar lá pra trás. Você já vai justificar antes do nome? Que foi correndo até a planície de maratona. Eu vou puxar pra Grécia. Não puxa tão pra trás assim. Filipides? Filipides. Não, também não precisa puxar tão pra trás assim.
Mas eu acho incrível, tipo, um cara assim. É que a gente pensa em, sei lá, Haile, pensa no Kennedy, é muito. Você tem todos uns caras que criaram uma cultura disso, mas acho que nada parte disso se você não tem os caras lá atrás no fundo fazendo história. Então, pra mim, cara, você tem Virren, você tem até o Prefontaine fazendo história, porque ele que popularizou todo o esporte lá nos Estados Unidos, ele que começa essa massa da coisa. Tipo, se não um cara desse aparecendo e fazendo isso, não dá. Biquila, Senderódimos, vários caras. Você tá colocando o máximo de nomes aí já pra escapar, né, nas próximas. Você tá vendo que eu tô botando? Eu tô vendo, eu só tô vendo. Tá. Mas você vai ter que falar só um. Eu fico muito na dúvida ali entre Zatopek e Paavo Nurmi, cara. Mas eu tendo que escolher entre eu ficaria com o Zatopek. Zatopek. O Zatopek é um cara que evolucionou em termos de treino. A locomotiva humana. É um cara que fez um feito que, tipo, dificilmente alguém vai conseguir fazer igual. Eu acho que nunca mais, 10 e maratona. Ninguém vai fazer mais, eu acho. É um cara que, tipo, não só por feitos, mas é um cara que revolucionou muita coisa em termos de treino e eu tenho essa queda por coisas históricas. Então eu ficaria com o Zatopek, sem desrespeitar toda a história, toda a galera pra trás, toda a galera pra frente, mas é um cara, tipo, revolucionário. O incrível é que tá cada um com o nome, né? E você, Vini? Obviamente que eu vou também fazer. Bota um nome diferente. Você vai botar um nome diferente, vai ficar em cima do muro ou você vai escolher? Bota um nome diferente, senão vai ficar feio. Eu vou botar um nome diferente pros 4 serem cornetados, cada um por uma coisa, entendeu? Então vai, quero ver. Mas é o seguinte, eu quero fazer aí o mesmo draminha que o Marcola fez. Ah, vai pra história então. E pra mim, o maior fundista da história é Abebe Kipchoge, rapaz! Esse cara dele aí, bicho! Pera aí! Então eu posso escolher entre Emil Nurmi ou Paavo. Boa, sério, não, falando sério. Ou Paavo Zatopek, pô, sacanagem. Eu, como tenho que ser o cara, eu vou ter que ser o cara que tem que ser xingado, porque ele só olha pro presente, não fica olhando pro passado. Eu não quero fazer o que você tá doido, meu. Eu não quero fazer aqui o Mofara, eu saio andando aqui se você botar no Mofara. Não, eu vou ficar com o Eliud Kipchoge. Eu fico com Eliud Kipchoge. Você pode citar em várias coisas. O tio mesmo colocou ele como novinho lá nas pistas, tomando pau. Mas assim... Mas lá, focado, né? O foco que ele tem, você vê nas competições, até do projeto mesmo, no Breaking Two, da marca que a gente vai ser patrocinado. Tem um documentário. Graças ao Prefontaine. Tem um documentário dele, é genial, né? Sim, é o documentário do Breaking Two, né? E que eles tentam lá quebrar a barreira das 2 horas. Mas ele tem um tempo de maratona de 2 horas, 1 minuto, 39 segundos, é isso? Por aí. Cara, é impressionante. Fora o tempo do Breaking Two, né? Tudo bem, condições especiais, mas... Sim, que ali ele fez 2 horas, né? 2 horas e 25 segundos. 25 segundos. Eu fico com o Kipchoge, assim, pra tomar um monte de pedrada mesmo, entendeu? E vou cravar, porque eu já tô cravando aqui, ó, e eu posso... E a história dele continua. Continua, é isso que eu ia falar. Ainda não acabou. Tem mais coisa pra acontecer, entendeu? Então, será? Isso. Breaking Two? De verdade? Será que vai? Eu acho difícil, mas... eu acho difícil. Estamos aí pra torcer, né? Pô, nunca foi fácil, né, cara? Convenhamos que correr os 42 já não é fácil. Pô. E mais 195 metros. 195 metros. Bom, é isso, meus queridos. Mas acho que a gente pode dizer que todo mundo vai tomar pedrada aqui, seja por um motivo ou por outro. Só que, querendo ou não, a gente tem 4 nomes de peso aqui pra tá respondendo essa pergunta. Cara. E mesmo assim seremos cornetados, viu? Saibam disso. Com certeza. Ninguém botou o biquilo aqui. Certeza que a gente esqueceu de algum nome também, que a gente acabou não comentando. Porque, a gente faz outros programas. A gente faz o programa da errata. A gente faz o programa errado. A gente faz o review desse programa aqui só com as cornetagens. Bom, muito obrigado, Johnny. Muito obrigado, Marcola. Muito obrigado, tio. Estamos aí semana que vem pro programa 02 do Corredores do Fundão, programa CDFs. Não sabemos ainda o tema. Tem tema? A gente inventa aí. Vamos inventar um tema, né? O que não falta é corredor. Manda o pessoal mandar uma sugestão aí também, cara. Mandem sugestões, eu lembro de novo. Se a gente ficar sem
corredoresfundal@gmail.com. Vai ter um monte de cornetada, mas pode dar sugestão também de temas, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês aqui. Estaremos com breja no próximo programa. E a todos vocês que ouviram onde quer que vocês estivessem todo esse tempo, tá bom? Valeu e tchau!